Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. E hoje eu estou aqui com o apresentador, Jonathan de Souza, maravilhoso. E com a nossa super convidada, Sara. Gente, só para introduzir rapidamente esse bate-papo, eu acho que vai ser muito importante, até coloquei lá nos stories, estava falando para vocês, que eu acho que esse episódio ele vai ser uma outra perspectiva sobre o que a gente tem falado até agora, porque eu acho que perrengue, né, essa história de, né, imigrar e tudo mais, é um pouco parecido, a gente vê muita coisa, só que a história da Sara é bem diferente de tudo que a gente ouviu até agora, e eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção mais ou menos do quão mudar de país pode ser transformador na vida de vocês em todos os aspectos. Então, se você quer mudar de país, você quer ouvir uma história aí com muita inspiração, com muita reviravolta e muita transformação, fica até o final que vai valer muito a pena, tenho certeza. Estou muito ansiosa para ouvir a história da Sara. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve para vocês não perderem nada. Deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer aí cada vez mais. E rapidamente, vamos falar sobre os nossos parceiros? Vai lá, fala lá. Vai lá, fala lá. Sempre sobra pra mim, gente. Bom, vou começar pela iMug. A Sara já ganhou a caneca dela ali, que ela já queria tomar na canequinha do Que Ninguém Te Conta. Então, a iMug tem canecas... Mais meu microfone, não. Tem caneca com frase brasileira, frase em inglês. Tem a caneca do Que Ninguém Te Conta também lá agora disponível no site. E também temos o nosso mais novo parceiro, que é a Let's Communicate, que a gente até gravou um episódio com a Letícia, onde a gente falou mais sobre essa parceria. Mas se você tem um negócio aqui na Nova Zelândia ou em qualquer lugar e precisa de uma assessoria aí para começar o seu negócio, fazer uma estratégia de marketing, eles são os melhores, inclusive fizeram o nosso. Então vão lá, todos os links na descrição aí dos outros parceiros. É nóis, é isso É aí. nóis, né? Sem mais delongas, nóis. Taretia. Vamos começar. Vamos lá! Vamos lá. Quem que é a Sara? Vamos começar por aí. Primeiro eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Estou muito feliz. Eu estou grávida de 33 semanas. Detalhe. Então, assim, se eu ficar emocionada, gente, são os hormônios, tá tudo certo, tá? Eu também, Por tá, favor. gente? Que eu choro em todo episódio agora. Então tá tudo certo. Se eu chorar, se eu ficar emocionada, tá tudo certo. Então eu queria agradecer mesmo. O trabalho de vocês é incrível. Eu acho muito legal vocês darem essa oportunidade, né? Como a gente estava falando antes, para pessoas que como a gente, pessoas reais. Geralmente a gente está sempre vendo coisas de pessoas famosas e hoje a gente está podendo conhecer histórias de pessoas reais que passaram perrengues, que têm histórias para contar e que muitas vezes modificam outras pessoas, né? A vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão passando por situações que ela assiste um videocast e fala assim, caramba, eu também posso. Então, isso é transformador. Então, assim, obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você por vir poder Restaurando. e compartilhar essa história grávida ainda, tadinha. Pois é, eu falei só dá agora, que depois se parir não tem mais como. Então, quem é Sara? Sara Diva, vamos falar assim, porque todo mundo me conhece como Sara Diva. O Diva, ele veio da minha avó, né, que era uma diva, né, ela já é falecida, mas ela era uma diva, uma mulher completamente à frente do seu tempo, né, negra, pobre, da periferia, mas que tinha uma história de vida, assim, maravilhosa, né? Ela estudou até a 4ª série e ela sabia falar francês, então vocês imaginam, né? Caramba. Pela vontade que era, assim, sempre engajada em política e tudo mais. Então, eu tinha essa referência dela. Aí, o meu marido, o Ed, né, que tá aqui, ele chamava minha mãe de diva. Ah, dona Diva, dona Diva. Aí eu pensei, pô, se minha avó é diva, minha mãe é diva, eu sou diva também. Lógico. Então, eu me apropriei do nome. E ficou Sara Diva. Sara Diva é uma pessoa completamente, eu brinco, às vezes, bipolar. Eu tô bem aqui, de repente eu não estou, entendeu? E aí chega em casa, eu já estou bem de novo. Peraí, então vamos começar. Você nasceu em que mês? Eu sou demais geminiana, por isso. Ah, Tá explicado. Aqui, ó. Aqui, ó, outro bipolar. Achei que ia ser o contrário. Achei que ia falar Não, primeiro. tá explicado. Geminiano é assim mesmo. Então, assim, eu sou assim. Tenho 38 anos, sou de São Paulo, capital. Tenho um filho, Miguel, de 9 anos. Já tive 3 abortos. Sou doadora de óvulos para uma amiga. Então, tenho um filho biológico, né? Com outro pai. Eu brinco com outro pai. E eu sou madrinha dele. Eu sou muito feliz por ter feito isso. Dar essa oportunidade para essa minha amiga. E tenho agora a Odara, que nasce mês que vem. Olha que nome legal, Nossa, velho. lindo esse nome, hein? Tem algum significado? Como que é? Odara, ele tem 2 significados. Um hindu, né, que é paz, tranquilidade, e o outro ele vem do Yorubá, da cultura africana, que ele é um tipo de Exu, né? Na Umbanda a gente tem os Exus, que são os orixás, e também tem as entidades.
E é aquele que traz a comunicação. Então, ele vem à frente trazendo a comunicação. Então, é isso. Que sensacional. Lindo nome. Lindo. Parabéns pela escolha. Obrigada. Foi um de vocês dois que teve a ideia? Como é que foi? Ou foi em conjunto? O Ed sempre gostou muito do nome. Quando ele falou, eu falei, é esse. Não dá pra ser outra, sabe assim? A gente, quando pensa nela, pensa em Odara. É maravilhoso. Bem isso. E pra eles, acho que aqui pra galera da Nova Zelândia vai ser um nome bem diferente, né? Porque eu acho que eu nunca vi, pelo menos. Miguel é Miguel. Legal. E não é Miguel. E Odara vai ser Odara. Bonito, Odara. Melhor que Jonathan. O meu é Clara. Não consegue falar. Mas, então você veio de São Paulo. Tá aqui há 12 anos. 12 anos. Agora em agosto, dia 5 de agosto, fazem 12 anos. Você pegou aquela época da fazenda, as coisas assim. Nós viemos com visto de turista. Na verdade, foi assim, nossa vida estava muito boa, até que final do ano, o Ed, ele tinha uma sorveteria, então eu já morava com ele. Nós já tínhamos um apartamento, e aquela coisa, apartamento. Então você tem que dar entrada, aí compra um carro novo, vida nova, né? Tudo lindo e maravilhoso. Só que não é bem assim. Sorveteria a gente depende da época, do tempo, se chove, se não chove. E era final de ano, onde a gente mais faz dinheiro. E aquele ano foi assim, choveu a temporada inteira, de alagar. Nossa. Praia Grande e tudo mais. Ele tinha uma sorveteria na Praia Grande. Então nós perdemos tudo, dinheiro, tudo. E a gente ia casar em março de 2009. E isso aconteceu final de dezembro de 2008. Não, de 2009. A gente ia casar em 2010. Então, assim, a gente se lascou, pra falar a verdade. Como é que vai pagar? E aí começa a vir dívida uma atrás da outra, uma atrás da outra. Chegou uma hora que eu falei, a gente tem que sair do país, não tem jeito. Começamos a procurar. E ele lembrou de um amigo dele, o Ronaldo, né? Que hoje ele mora em UK. E ele falou, vou falar com esse meu amigo da Nova Zelândia. O Ed nem sabia onde era a Nova Zelândia. Eu conhecia por causa do jogo War. Senão também não sabia onde era. O pessoal achava que era o Groenlândia, Uberlândia, né? Você tá indo pra Minas. Lá, né? Porque acha que Nova Zelândia achava, você vai pra Minas? Não é Uberlândia, não é Nova Zelândia, sabe? Era bem assim. E aí eu descobri que eu tava grávida. Nessa época que a gente falou, vamos pra lá. Aí o Ed falou, então você fica, eu vou, arrumo as coisas e quando nascer eu volto e você vai. Só que aí nessa eu perdi o bebê. Aí minha tia falou, você tem que ir junto. Eu falei, não tem dinheiro pra ir junto. Eu dou um jeito. Adriana, né? É sempre assim, é o anjo da nossa vida. E aí ela falou, não, eu empresto e vocês vão. E nós viemos. Que legal. Só que chega aqui a gente tem aquela visão, né? Eu vou morar com meu amigo. Não, você tem que pagar pra morar com seu amigo. Porque aqui todo mundo paga as contas, né? E a gente não tem essa visão no Brasil. Naquela época não tinha Facebook com esses grupos. Era a época do Orkut, né? Eu sou velha, gente. Época do Orkut. Então, assim, não tinha esse tipo de coisa. Então, a gente veio sem saber. Viemos. Chegamos aqui com visto de turista, né? Eu lembro até hoje que a gente aterrissou em Queenstown com aqueles casacões imensos de esquimó e tava 16 graus. Tipo, ridículo. Lá é frio. Lá é frio. Deve tá nevando. E a gente assim, ó, andando com aqueles casacões que, na verdade, nem também segurava muito frio, porque não é um casaco próprio, né, pra isso. E fomos morar em Cromo. E aí, de lá, nós fomos para uma fazenda. Cromo é onde? Cromo é pertinho, é o quê? Uns 45 minutos, Ilha Sul, de Queenstown. 45 minutos. É o circuito das frutas, tem muita fruta lá. E aí, fomos morar lá, que é onde eles moravam, né? A gente nem conhecia Queenstown, nem nada. Só aterrissamos lá. E de lá, nós fomos para uma fazenda, que era perto de uma cidade chamada Lumsden, que fica entre Invercargill. E ali o perrengue começa. Porque sabe aquela casa onde não tem teto, não tem nada, ninguém pode morar nela, não? É mais ou menos assim o lugar. Passava, 2 carros durante o dia inteiro. Às 24 horas, passava 2 carros na frente. No meio do nada. No meio do nada. E a gente chegou lá, só tinha emprego para um, que era para ele. E a casa era cheia de buraquinhos, de ratinhos e possums. À noite, a gente tinha que dormir de luz acesa, porque os poços brigavam em cima da casa. Que agonia. A água era tão quente que era assim, ou era fria ou era quente. Então, era na época do Calvin, que é onde tá nascendo os bezerros. Então, o Ed trabalhava com isso. E assim, ele alimentava aqueles porcos, tinha que ficar com os bezerros e ainda tirar leite de vaca. Acho que eram 1.800 vacas, né, de manhã e mais 1.800 à tarde. Então, ele começava, 6, 5 horas da manhã e terminava às 7 da noite. 10 dias trabalhados para um off. Então, assim, era loucura. E o break? Pra ganhar $8 da hora.
Não, eu acho que na época era 50 mil por ano, porque fazenda eles pagam por ano. Então, na época, era um salário bom, porque a gente não ia pagar aluguel, ia ter carne e leite, mas assim, você se sujeitar a isso era quase que um trabalho escravo, pra falar a verdade. Porque você começa às 5, termina às 7. No outro dia, você tem que estar às 5 de novo, que horas que você praticamente chega em casa, dorme e só trabalha. Pra ter fazer um grana, off, né? Era Tipo, só pra fazer grana. Só que nosso corpo não aguenta. E aí ela ficava assim, vocês podem estender o visto para mais um pouco de turista? Pô, aí não dá, né? Eu fazer tudo isso e se depois acaba essa época, essa season, e aí ela não dá o visto. Como é que a gente faz? Não tem como. E aí, nesse período, nós ficamos, acho que 9 dias na fazenda, foi onde o Ed começou a passar muito mal. A gente não tinha carro, a gente comia numa panelinha, que a gente achou, assim, ó, que o Ronaldo, quando levou a gente pra fazenda, achou do lado de fora. Tava chovendo, e ele falou, tem uma panelinha aqui pra vocês cozinharem. Foi isso, uma panelinha que tava do lado de fora, no mato. Você não tinha Kmart, Warehouse, coisa assim? Que Kmart Warehouse, meu filho? Isso daí é luxo. Imagina, a gente não tinha nem carro. Eu andava 1h30 pra chegar até a cidade, pra poder ir numa vendinha, que eu lembro até hoje, que eu comprava o wafer lá, era tipo $1. Eu lembro até hoje, era $1 de chocolate que eu comprava. E eu voltava. Porque eu não tinha o que fazer. Eu ficava das 5 da manhã às 7 da noite sozinha em casa. Não tinha o que fazer. E aí o Ed começou a passar muito mal, a ter alucinação, porque aí o corpo, né, tipo, começa a reagir. Começou a ter febre e eu falei, a gente tem que ir embora. Eu era aquela pessoa que eu ficava, não, vai dar certo, vai dar certo. Até a hora que você vê seu marido daquele jeito, você fala, não vai dar acho certo. Que agora não... E meus amigos eram as vacas, né? Porque eu olhava elas e elas me olhavam e eu conversava com elas. Você começa a ficar meio louco da cabeça. Não tem como. Tá no meio do nada, Tá no sem meio do fazer nada. nada. Aí tinha um funcionário que tinha uma casa ali perto, que ele tinha uma esposa. Mas na época também ela não falava inglês e eu também não falava inglês. A gente só se comunicava com Good morning. Era mais ou menos assim, era isso, nossa comunicação. E ela falava algumas coisas, eu falava yes, mas também não sabia o que ela tava falando, e era isso. E eu falei, gente, realmente não dá. Aí o Ed falou, vamos ligar pro Ronaldo e vamos sair daqui. Aí ele falou, só posso te buscar daqui 4 dias. Ainda a gente aguentou mais 4 dias ali, daquele jeito. Exaustão. Na exaustão. Ele muito mais, eu mental e ele mental e físico. Porque, imagina, e a gente vem do Brasil. Por mais que a gente fale, eu quero trabalhar, você já começar assim, o corpo não tá acostumado. Gente, não tá. A não ser que a pessoa já trabalhe na roça e tudo mais, Vocês ficaram sabe? quanto tempo lá? Nós ficamos 9 dias. 9 dias. Total? No total, graças a Deus. É bastante tempo. Não dá mais E ela que pagou? isso, não. Aí depois foi uma guerra pra pagar. Imagina. Porque não queria pagar, entendeu? Ele era kiwi, dono da fazenda, e ela era filipina. Mas eles não queriam. Vocês não têm AirD, porque lógico, a gente estava ilegal, né? Era visto de turista. E vocês não têm AirD, vocês não... Aí no final de tanto... Ali eu aprendi a falar inglês, viu? Ali, meu filho, eu fui, aprendi, eu mandava texto. Soltou um fuck you do nada. Vai lá, não sei o quê, My pronto. money. É I isso. need my money. I need my money. I really, really need my money, entendeu? E é isso. My husband work Eu e vou acabou. pegar uma faca e vou levar pra casa. É mais ou menos isso. E aí eles pagaram, mas demorou tipo umas 3 semanas Não. pra eles pagarem, assim. E a gente precisava de dinheiro, porque nós entramos no país exatamente com $1.000 cada um. E nesses $1.000 a gente não sabia quando a gente ia trabalhar. E aí a gente tinha que pagar, né? O aluguel lá da casa em Cromwell era $80 na época por pessoa. Era uma casa até boa, mas era $80 o casal, quer dizer, num quarto de suíte que nós tínhamos. Mas tinha que comer. Então eu lembro que a gente comia assim, miojo, pão com aquele... De $1. Pão de $1, é o pão de $1, que eu não comia no Brasil pão puma, eu não comia. Aqui eu aprendi a comer, entendeu? Não era presuntinho, não, porque presunto era caro. Era aquele luncheon, uma coisa assim, que é quase que uma pasta, sei lá, que você põe no pão. Eu falo, hoje eu não consigo nem olhar para aquilo, de tanto que eu comi aquilo ali. Aí nós voltamos para Cromwell, ele buscou a gente, e foi quando, naquela semana, ia sair o Working Holiday. Só que aquilo, são poucas vagas, né? Vamos fazer o Working Holiday. O Ed já estava no último ano para fazer, ele tinha já 30 anos e alguns meses. Acho que foi agosto isso, então 30 anos e 7 ou 8 meses. Ele só podia pegar ali, senão ferrou. Só que ninguém falava, você pode ir até Queenstown, né? Lá Queenstown dá visto. Não, a gente ia lá em Cromwell. E aí nós pegamos. E foi o único ano que o Working Holiday Visa deu problema.
A primeira pessoa pegou, era 3 horas da tarde, 2, 3 horas E da abre tarde. 10 da manhã, né? Abre 10 da manhã. E a gente já desesperado. Quando chegou às 5 horas da tarde, a gente não tem né? como, porque não pegamos. 7 horas da noite, quando um outro amigo nosso, o Cris, chegou em casa, ele falou, vocês sabem do problema que deu Working Holiday Visa? Não. O cara pegou às 3 da tarde, vamos tentar. Tinha um computador. Nós conseguimos. Os dois. Os dois. O nosso amigo que tava com outro computador, ele não conseguiu. Gente, tinha Aham, que ser. Que era o tinha que ser. fofo, é. E aí, não conseguiu, nós conseguimos e pronto. E aquela alegria agora, vamos conseguir emprego aqui. Só que Cromwell é muito pequenininho. Hoje é maior, mas era muito pequeno há 12 anos atrás. Então, o que a gente vai fazer aqui? Não tem como. Aí o Ed sempre falava, Queenstown é o lugar. Mas como a gente não tinha inglês, não, Queenstown não dá, não tem como, não sei o quê. Não, vamos. E o Ed insistindo, vamos. E nós fomos. E foi onde tudo se abriu, né? Aí ele conseguiu um emprego lá numa fábrica que fazia tortilha. E eu lembro que o nosso inglês era assim. Ele chegava e falava, I really need the job. I really need the job. Era isso que a gente sabia falar. E ele falava, e ele assim, não sei se vai dar certo, porque tinha um cara que é English speaker e não sei o quê. E aí Tem a um gente cara foi que ver falou, uma I casa. really need a job, please. Eu não falei. É, bem isso. Aí nós fomos ver uma casa, eu lembro que a gente foi ver uma casa em Fernhill, e aí ligaram, a moça da empresa ligou da tortilha e falou assim, você ainda quer o emprego? Nossa, aquela hora. Ele, yes. Eu, o que foi? Ele, yes. Aí ele, pega, eu falei, não acredito. E nessa a gente tinha comprado um carrinho, que era $400 de um amigo nosso que falou, vai pagando o quanto você der, que é o Fernando, o Fê. Ele falou assim, vai pagando. Porque, tipo, ele tinha condições, já estava aqui há mais tempo. Então, tá bom, a gente nem tinha pago o carro. E aí, a gente ia de Cromwell pra Queenstown todos os dias pra ele trabalhar. E eu tentava ver alguma coisa pra mim. Porque o meu Working Holiday Visa deu problema no medical. Então, eu tive que esperar. Aí, foi onde a gente conseguiu uma outra casa com a Veroni. E ela falou, eu trabalho no hotel, as velhas vão gostar de você, porque você fala inglês. Eu falava, gente, eu falo inglês, eu não falo inglês. Ela, você fala melhor que o povo que chega aqui, que precisa de tradução. Que naquela época podia fazer tradução no serviço para poder conseguir as vagas. Nossa. Não é que nem hoje, naquela época tinha, era diferente, entendeu? Era mais fácil essas coisas. E aí eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu ainda estava esperando o Working Holiday Visa, a mulher olhou para mim e falou, eu amei você. Você quer ser supervisora? Desse Nossa. jeito. Eu falei, não, ela falou, tá bom, então você fica os 3 meses com o Working Holiday Visa. Se nos 3 meses você gostar, a gente aplica o visto pra você. E aí você, em 3 meses eu tava supervisora com o Work Visa, passei o partner pro Ed. Caramba. Foi assim. E aí que nossa vida começou A fluir. a fluir. Eu- E você consegue falar o quanto ganhava de supervisora? Ai, na época, ixi, o salário era bem diferente na época, devia ser o quê? $16 a hora. Mas 10 o anos mínimo atrás. era, sei lá, 10, 12. Não, 12 anos atrás. Eu tô aqui 6, era 10 pila hora o mínimo. 10, 12. Então devia ser isso. Não vou lembrar agora, mas devia ser isso. Deixa eu só Era regular mínimo. teu microfone aqui assim pra mim. Tá. Aí, tá top. Ih, Agora. encostou a mão. Nossa, Regulou pronto, daquele jeito. Olha lá. O John encostou. O John ele tem aquela mãozinha mágica. Encosta, quebra. Pronto. E eu não lembro, mas era assim, era o mínimo. Eu não recebia mais do que isso. E eles achavam que eu falava inglês. Então, quem chegava às vezes, eu ajudava, mas eu não falava inglês, entendeu? Mas pra vocês verem, como eu acho que é porque eu sou um pouco cara de pau também nas coisas e eu me jogo. No Brasil, eu dei aula de inglês. Eu não falava inglês, eu dei aula de inglês para as crianças. E os pais me amavam e falavam, nossa, como meu filho tá aprendendo. Você tem uma noção, né? A gente fala assim, something else, what else? Eu falava Ariels. Eu falava assim pros alunos, ok, Ariels. Depois que eu tava na Nova Zelândia, que eu fui descobrir que era what else. Você tem uma Não, noção. imagina a criança cresce, vai pros Estados Unidos e fala, what else? E era Ariels. Ariels. Aí a pessoa vai olhar e falar, onde você aprendeu esse inglês? Não, rapaz. É o accent. Porque eu fui lá, mas a culpa não é minha. Eu fui na escola pra poder dar aula de espanhol. Porque eu tinha passado no Miguel de Cervantes e tudo mais, então eu sabia falar fluente e tava tudo certo. Eu poderia dar aula de espanhol. Aí ele falou, ixi, espanhol, a gente já tá com um quadro cheio. Mas a gente precisa de um professor de inglês. Aí eu falei, mas eu fui sincera, eu falei, mas eu não falo inglês. Ele, você sabe falar isso aqui, o básico? Aí ele fez um teste comigo, ele, tá ótimo, você é perfeita.
Aí eu, tá bom, precisava de dinheiro, né? Lógico. Então, vamos lá. Tá ótimo. Vamos ensinar Ariels pro povo. Eu também dei aula de inglês quando eu tava pra vir pra cá pra juntar dinheiro. Eu falei, vou dar aula pra criança. Eu ensino cores e o animal. Animal, pronto. Perfeito. E era isso. O verbo to be. E era isso. Mas, assim, era tão interessante, porque, assim, eu sempre fiz trabalho voltado pra família, social, sem perceber. E nisso era também. As famílias gostavam de mim, eu acho que não era porque eu era professora de inglês. É porque eu inseria aquelas crianças de volta pra família. Porque as crianças tinham muito problema com as famílias, né? Então, eu conseguia entender o que estava acontecendo com aquela criança. Eu chamava os pais pra conversar e falava, olha, isso, aquilo, né? E eles me amavam, Que legal. entendeu? Então, eu acho que era isso. Não é porque eu era professora de inglês. Porque, gente, eu era péssima, eu não sabia falar inglês, entendeu? Mas eles gostavam. E eu sou cara de pau. Então, eu me jogo. Eu vou falar, você pode? Ah, tá bom, eu posso. Então, eu faço. tá tudo bem. Você quer? Vamos fazer, entendeu? Então, eu era assim. E sempre foi tudo assim na minha vida. Se joga, se joga, se joga. Eu acho que pelo fato de eu ser filha única e minha mãe ser negra, né, ser pobre e tudo mais, e assim, você tem que mostrar que você é melhor, existia uma certa cobrança nesse sentido. Então, eu acho que eu me jogava, vou me jogar, porque se der, vai que dá certo. Então, eu fazia. Não tem nada a perder. Não tinha nada a perder. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu sempre ficava naquela lembrança que minha mãe falava assim, não desista na primeira. Nem na segunda, nem na terceira. Uma hora você vai receber um sim. E eu ficava com aquilo na cabeça. Não posso decepcionar a minha mãe. Era muito mais pela minha mãe do que por mim, entendeu? Eu não posso decepcionar a minha mãe. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que vencer. Tem que dar certo. E deu. Entendeu? Hoje a gente tá aqui. Hoje a gente é residente. Tô esperando minha cidadania. Mas assim, a gente passou por muito perrengue até chegar tudo isso, né? O Ed trabalhou 9 meses sem nenhum off. Depois que a gente foi pra Queenstown. Ele entrava também, tipo, 6 da manhã, saía às 7 da noite. Porque a gente tinha mais de 75 mil de dívida pra pagar no Brasil. Pegar empréstimo pra poder pagar vistos, coisa assim? Não, tá com o nome devendo mesmo, e aí vai Vai pagando, entendeu? Vai pagando, porque era empréstimo de casamento, era empréstimo de casa, era empréstimo... Tem que pagar, entendeu? E eu não vou deixar de não pagar, sabe? A gente tem aquela coisa do Brasil, é o meu nome... Eu não vou deixar meu nome sujo e tudo mais. E óbvio, se eu comprei, eu tenho que pagar. Então, foram 1 ano que a gente ficou ali, ó. Pagando. Trabalhava só. Eu tinha um off, mas eu entrava às 5 da manhã, que eu fazia café da manhã no hotel. Aí ia pro housekeeper e à noite eu fazia o turn-down. E ele trabalhava 9 meses sem off. Então, assim, ninguém vê esse outro lado, sabe? Depois o pessoal, nossa, mas a Sara viaja, a Sara é isso. Mas ninguém vê tudo que a gente percorreu para poder chegar. A gente sabe, vida de estrangeiro não é fácil. Não é. A gente passa por muito perrengue. Alguns mais, outros menos. Mas eu acho que é isso que faz com que a gente evolua. Que faz com que a gente se transforme. Essa foi a maior transformação na minha vida. Eu falo, eu sou muito grata por aquela casinha que não tinha nada, sabe? Assim, não tinha teto, não tinha nada. Porque hoje eu olho pra trás, eu sempre tô comentando com o Ed, eu olho pra trás e eu falo, caramba, olha onde a gente chegou. Podia dar tudo errado. Porque tem pessoas que não dá certo. Mas a gente conseguiu. Foi difícil no começo, mas a gente chegou lá. E hoje eu, como mulher, como mãe, como amiga, como filha, eu sou muito melhor graças a todo esse trajeto. Se não fosse isso, eu não tava aqui. Que demais. Com certeza. Nossa, eu tô toda arrepiada, tá, mano? Uma coisa que você comentou comigo no áudio, que você contou um pouquinho dessa história, você falou que você chegou a conhecer 18 países graças... Foi esse trabalho de supervisora? Como que foi isso? Também. A gente nunca tinha viajado pra fora. A primeira vez que a gente viajou pra fora foi pra Buenos Aires, que foi na nossa lua de mel. Porque era mais barato. Meu sonho era ir pra Lençóis Maranhenses. Mas, gente, viajar no Brasil naquela época era... Hoje ainda tá caro. Hoje, né? Mas era impossível. Então, onde que é o lugar mais barato? Buenos Aires. Moeda é mais barato, vamos pra Buenos Aires. Fomos. Então, foi a primeira vez... Eu já tinha andado de avião, mas foi a primeira vez que o Ed andou de avião. E fomos, foi maravilhoso, mas era aquilo. Nunca imaginei vir pro outro lado do mundo. Quando nós viemos pra cá, e aí a gente pagou esse 1 ano, né, de dívida, a gente ficou trabalhando, pagou a dívida, eu falei, bem, agora a gente tem que viajar, tem que fazer alguma coisa. Primeiro lugar, óbvio, é pro Brasil, a gente vai voltar pro Brasil, porque tá com saudade da família e tudo mais. Depois do Brasil, eu falei, não, agora a gente tem que ir pra um outro lugar. Que aí foi quando eu engravidei, acho que do Miguel, que a gente foi 2 anos pro Brasil, seguidos, e aí depois eu falei, não, vamos com o Miguel. Aí com 1 ano nós fomos pra Tailândia, ficamos 45 dias na Tailândia. Caramba, 45 dias. Com o Miguel, de 1 ano de idade.
E passa perrengue também, que o menino cai, tem que fazer uma cirurgia na Tailândia. Nossa, sério? Então, Deve cirurgia lá? Teve que fazer uma cirurgia lá. E assim, a gente tava numa ilha onde não tinha gente especializada, né? Porque ele teve um problema na boca. Então, o dentinho dele ficou metade pra frente, a gengiva no meio e metade pra trás. Então, tinha que fazer uma cirurgia pra poder remover todo o dente. E deu anestesia e tudo mais, foi pra um centro cirúrgico e tal. E assim, a gente tava numa ilha, em Koh Samui, e só tinha barco dele 4 dias pro lugar onde tinha esse negócio. Então, a gente teve que ficar 4 dias esperando com ele. com a criança daquele jeito. É que o Chorando. Miguel o Miguel é muito de boa. A gente tava muito mais preocupado que ele. Você vê as fotinhos dele ele rindo, tudo, com aqueles, né, tudo deformado, a boca desse tamanho. Minha mãe desesperada no Brasil e a gente é a família da Sara. Minha família não é certa. Eu e o Ed, a gente não é, sabe assim? A gente é meio doido. E vamos lá. E aí nós fomos pra depois de 4 dias e ele fez a cirurgia. Então, assim, é aquelas coisas de andar de tuk-tuk com a criança, sabe assim? Não, vamos vivenciar o que é aqui. Vamos vivenciar a cultura de táxi. Vamos na cultura, aqueles caminhão com lona e vai, entendeu? Nossas viagens geralmente são assim. Vamos vivenciar o que é. E aí foi isso. Eu era supervisora nesse hotel. E foi nossa primeira viagem. Aí daí pra frente. Quando você toma o gosto, você fala. É um bichinho que te corrói assim. Você fala, todo ano agora eu vou ter que fazer. Eu vou ter que me virar nos 30, ter dinheiro, mas eu vou ter que trabalhar. E aí a gente foi fazendo, e aí foi. Aí foi pra lá, foi pra Indonésia, Austrália, Turquia, Grécia, Itália, França, Portugal, Londres. Ai, gente, é tanto país. Assim. E qual foi o mais legal, o que vocês mais gostaram? Então, meu sonho era ir pra Grécia. Então, eu ia falar isso agora. Grécia, com certeza, foi muito especial. Mas existem 2 países que pra mim é muito especial. A França, o sul da França, que eu tenho uma ligação com o sul da França, que é algo assim, toda vez que a gente vai pra Europa, a gente acaba voltando pro sul da França, entendeu? Não tem jeito. Que eu tenho uma coisa muito especial, assim, com o sul da França. E a Capadócia, na Turquia. Ali. Andou de balão? Andamos de balão, sim. Não tem como, não né? tem como ir pra lá e não andar, né? Então, assim, acho que esses 3 lugares, pra mim, foram os mais especiais. Portugal é lindo, Itália, comida, né? Eu sou gordinha, eu amo comer. Mas esses 3 países, eu acho que, sabe? Sim. Você tá ali na Grécia. Nós ficamos várias horas ali no Teatro de Arena. E o Ed ficava assim, com o sol na cabeça, porque era verão. Ele e o Miguel sentadinho ali, olhando. E ele falava... Pensa quanta história teve aqui, sabe? Quanta coisa teve aqui. A gente ficava ali, ó, emocionada, assim. Acho que foi uma das poucas vezes, porque o Ed não é muito de se emocionar. Ele tem muito sentimento, mas é difícil ver ele chorar e tudo mais. Mas ali eu vi ele emocionado de estar ali, sabe? Ele ficava, imagina o Zé Celso aqui. Ele falava pra mim, imagina o Zé Celso. Imagina que o Gilberto Gil já pode ter sentado aqui. Ele falava, né? Porque o Ed é todo musical e tal, artístico. Ele ficava ali e eu falava, gente, que sonho. Aí, à noite, nós fomos comer num restaurante que era de frente, assim, pra Acrópole, sabe? E a gente gosta muito de acompanhar chefes de cozinha. Então, a gente foi nesse restaurante que eu queria muito já comer nesse restaurante. E era de frente, assim, pra Acrópole. Eu falava, olhava pra ele, eu falava, olha onde a gente tá, Ed. Imagina isso. Aí depois pega um voo e vai pra Ilhas Gregas. Que vida ruim. Aí eu me achei, entendeu? Me achei. Não fiquei no hotel 5 estrelas de frente, como essas blogueiras lindas maravilosas. Um dia eu chego lá, mas fui pra Grécia igual, entendeu? Me diverti igual. E é aquilo que eu falo. A gente gosta de conhecer as culturas. Então, quando a gente vai pra um lugar, a gente não vai só pra tirar foto. Porque tem muita gente que é assim, né? A gente escutava, às vezes, assim... A gente tava, acho que não era no Coliseu, acho que era no Coliseu que a gente tava, né? Que aí um menino assim, eu vou lá só tirar umas fotos e tá tudo certo. Tem todo mundo, ele era carioca, tá todo mundo aqui, tira umas fotos. Mas não vou ficar entrando lá não, falava o pai dele. Eu falava, gente, a pessoa gasta dinheiro pra tirar foto, entendeu? Faz um Photoshop, muito melhor, entendeu? Não, eu vou pra um lugar, eu quero comer a comida daquele lugar. Que nem eu não gosto de bacalhau, eu só comi bacalhau em Portugal. Porque eu falei, eu quero comer todos os tipos de bacalhau. Quero tirar todos os bolinhos de bacalhau. Tudo que tem de bacalhau, vamos comer, entendeu? Então, assim, são coisas... Aí a gente foi pra Grécia, vamos comer essa moussaka aí. Que eles falam, o que é essa moussaka? Não sei, é prato típico, vamos comer. Vamos ver o que é. Fui pra Tailândia, comi os bichinhos, o Ed não quis comer. O escorpião. Ele não comeu, ele falou, eu não vou te beijar hoje. Não vou te beijar hoje. Mas, eu falei, tô aqui, vamos comer os bichinhos, entendeu? Então, eu gosto...
Quando a gente foi pra Indonésia, eu já não tava aguentando mais. Tanto que no último dia eu falei, vamos pra um restaurante grego, italiano, qualquer coisa, que eu não aguento mais esses goreng, nyon goreng, tudo goreng. Eu não aguento mais, entendeu? Porque e apimentado, não é? Você pode pedir não apimentado. A gente sempre pedia baby food, né? O Ed, que sabia que tinha que pedir baby food, ele vai pro McDonald's, na Tailândia. Primeiro dia que a gente chegou, vamos no McDonald's, que a gente não conhece muito, né? Essa história eu vou contar, amor, desculpa. E aí ele foi lá e ele pediu, ele falou, não, vou comer no McDonald's, então eu vou pedir um prato, que lá tem pratos, né? No McDonald's? Do McDonald's, da que Tailândia. Louco. É. McDonald's mais barato da minha vida. Nós não gastamos nem $5 e comemos uma baita refeição. Caramba. Nós 3, eu, Miguel e ele. E aí, o moço falou, só que é hot. Aí eu falei, ele tá dizendo que é hot. Eu escutei o que ele tá dizendo. É bom que não é cold. Aí eu falei, Ed, mas hot, apimentado. Amor, não deve ser tudo isso. Aí o moço fez, aí eu fui pegar ele. Só avisa que é hot. Aí eu falei, sim, ele sabe. Ele, tá, é que é hot. Aí eu, tá bom. Ó, o moço falou, ele, pô, gordo, eu sei, já tô nervoso. Ele colocou na boca, o bicho ficou vermelho, vermelho. Claro, pimenta pura. E ele não aprendeu. 3 dias depois ele foi no KFC. Hot. Eu não vou mais comer isso. É baby food. Já tinham explicado pra gente falar baby food, que tá tudo certo. Então, tudo era baby food pra mim. Tá tudo lindo. Ele não, ele faz esse tipo de coisa. Ele quer ver se você aguenta. Eu vou lá, vou comer o hot. Aí, ó, o hot. Entendeu? Nem consegui engolir. Não. Aí ele falava, não tem como comer, porque não dá, é muito apimentado. Então, você não sente gosto da comida, você não sente gosto de nada. Então, era assim. Então, nossas viagens são assim. A gente passa o berrengue com o macaco, que corre atrás do Pra roubar? Roubou a aguinha dele. A gente tava na Indonésia e aí o macaquinho, eu achei tão bonitinho o macaquinho que eu nem avisei ele. Ele tava encostado assim, a gente tava na floresta dos macacos. Nós fomos com uns amigos também, né? Miguel sempre junto. E aí eu vi o macaquinho subindo na árvore e o Ed encostado na árvore. E aí, de repente, o macaquinho pega. Esse menino deu um pulo. Ele deu um pulo. E aí eu não sabia o que fazer, eu só ria. Porque... E eu olhava e falava, gente, você não me avisou. Eu falei, porque tava tão bonitinho o macaquinho. Eu ia até tirar uma foto. Tão bonitinho o macaquinho, desse tamanhozinho, sabe? Bonitinho, subindo. E foi lá e roubou. Não tinha como não rir, entendeu? A Dani foi pra Bali, eu acho. E daí ela tava contando, fizeram até um vídeo que eles estavam num barco, passando por um lago, sei lá. E daí os macacos entravam no barco, pegavam as câmeras e fugiam. Pegavam não sei o que e fugiam. Depois eles vendem e faz contrabando. Trocava banana. Ela falava assim, daí era engraçado que você chegava lá, todos os turistas, os macaquinhos, que bonitinho. 5 minutos depois, filha da puta, desses macacos. É bem isso. Na Tailândia também, a gente no botezinho, de repente, eu já achando que o bote estava afundando, porque eu tenho essas coisas, eu tenho essas neuras. Uma vez eu achei que o avião estava sendo sequestrado. Indo, acho que era da Grécia pra Dubai, e eu chamei a aeromoça, o Ed, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou, o avião tá sendo sequestrado, a gente tá indo pro Egito. E eu fiquei, e aí os passageiros olhavam e eu desesperada, eu chamei a aeromoça, por que a rota, porque eu fico olhando, eu sou daquela que fica olhando a rota, e ele fica louco comigo. E aí, olhando a rota, eu falava, ela, não, senhora, fica calma, tá tudo bem, é normal, o vento. Eu falava, não é o vento, não. Você tá me levando a gente tá acontecendo alguma coisa. E o Ed, pelo amor de Deus, amor, não faz a gente... Eu falei, Ed, nós estamos sendo sequestrados. Você não tá entendendo. E eu tinha certeza que nós estávamos sendo sequestrados até o momento que eu vi que realmente aí virou e foi pra Dubai. Mas por que tava acontecendo? Até hoje eu fico na cabeça. Às vezes eles iam sequestrados, aí a aeromoça falou, olha, descobriram. Alguém que descobriu, mas bota a missão. Falar isso, a gente tava sendo, mas aí você falou, eles mudaram. Mas eu fico até hoje com isso na cabeça. Nós estávamos sendo. Porque 2 semanas antes, tinham sequestrado. Aquela rota pra Cairo. E a gente estava indo pro Cairo. Tá, mas o que acontece com um avião que é sequestrado? Eu não sei. Nunca fui sequestrado. Não quero ser sequestrado. Eles devem fazer de refém em troca de coisa. Sei lá, né? eu nem quero saber. Porque se o avião cai, explode, acabou. Todo mundo morreu. Agora, você ser sequestrado... Até outros 500, né? Não, aí eu fiquei nervosa. Você fez certo. Você fez certo. Claro que eu fiz certo. Mesmo vocês falem que não, eu fiz certo. Minha mãe vai assistir esse vídeo quando ela estiver vindo pra Nova Zelândia, ela ficar vendo a rota, tô sendo sequestrada. Mais ou menos isso. É neurótica. Eu sou neurótica com essas coisas. Eu tinha, antes do autoconhecimento, eu tinha essas manias. Eu entro no avião, eu não cruzo as pernas.
Na minha cabeça, se eu cruzar as pernas, o avião vai cair. A energia vai fechar. Sei lá o quê? É coisa da minha cabeça, muito louca. E eu faço isso. Hoje não, depois de eu fazer hipnose e tudo mais, conhecer o autoconhecimento, eu falo, Sara, nada a ver essas coisas, né? Então, mas eu ainda tenho medo de sequestro. Ah, tá. Quem não, né? Uma coisa, Sara, que eu fiquei curiosa, que você me mandou também no áudio. A Sara contou pra mim, gente, que ela ficou com... teve um processo que ela teve perda de fala por 3 meses e depois perda de memória por 9 meses. E eu achei muito interessante porque é a primeira pessoa que eu conheço que teve isso e saiu, né? Inglês tá aqui conversando com a gente. Como que foi? Por que aconteceu? Saber mais sobre esse processo que você passou de... Eu acho que conhecer alguém que perde a memória já é muito difícil, né? A gente escuta isso aqui naquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. Era isso, eu conheci o filme disso. Eu pensava, isso nunca vai acontecer. Eu vinha de um processo que meu avô faleceu e eu tinha que ser forte. Coisa da nossa cabeça, tem que ser forte, não posso chorar, porque minha avó, né? E eu via minha mãe forte e eu pensava, eu tenho que estar ali com a minha mãe também. E aquilo acho que foi ficando em mim. São traumas, eu acho que é um acúmulo de traumas, na verdade. Desde a minha infância, questão de pai e tudo mais, que veio acumulando e aquilo foi o ápice. E naquela época, logo um ano depois, eu estava no último ano da faculdade, então com TCC, eu trabalhava no Ratinho, então assim, no SBT, então assim, eu ia pra faculdade, de lá eu ia pro Ratinho, saía 11 horas da noite, no outro dia, 7 da manhã eu já tinha que estar na faculdade. Eu acho que aquela coisa louca, primeiro me deu um estresse muito grande, e aí o Ratinho também acho que sofreu um acidente nesse meio tempo, então acho que tudo isso veio à tona pra mim, que a gente era muito próximo, o pessoal da produção, e aí foi um momento onde o Silvio Santos, ele começou a demitir todo mundo, né, lá do SBT. E eu fui uma das sorteadas dentro do programa, né, foram acho que 6 demissões que tiveram. Porque eu era estagiária, então vamos demitir os estagiários. Nós éramos em 4, ficou um só. E eu acho que tudo aquilo foi assim na minha vida. Foi aonde eu acordei e eu não tinha fala. Simplesmente, de um dia pro outro. Acordei, não tinha fala. Acabou. Mas você tentava falar e não... Não saía nada, Então aí eu tive um desmaio. Eu tive um desmaio. E eu acordei sem fala, foi isso. Você desmaiou na sua casa? Na minha casa, isso. Eu desmaiei e acordei, e me levaram pro hospital, meu tio e minha mãe me levaram pro hospital. E quando eu acordei, eu não tinha fala. Não tem. E aí começaram a fazer vários testes. Porque às vezes é psicológico, a pessoa quer chamar atenção. Acontece isso muito. Isso é muito comum, a gente não sabe, mas é muito comum. E aí fizeram um teste, eles colocavam agulha em mim, no meu dedo, na minha perna, tudo. Até uma hora que minha mãe falou, gente, pelo amor de Deus, para, menina, não saía. Então, quando a gente fala, a nossa, como fala? Ela fica Faringe, fechada. E quando a gente tá em descanso, ela fica aberta. O meu fazia o inverso. Contrário. Então, eu tive que reaprender a falar, eu tive que ir pra fono, e eu tava no último ano da faculdade. Então, assim, minha faculdade era de comunicação social, com habilitação em rádio e TV, ou seja, eu era obrigada a falar. E eu não podia. Então, eu ia pra faculdade, fazia as coisas, mas eu não falava nada. Então, meus trabalhos de TCC, nesse tempo, outras pessoas faziam o que era para ser falado, porque eu não podia falar. E aí, foi todo um processo nesses 3 meses para eu reaprender a falar. Tanto que a última letra foi o R, que é o mais difícil, né? É como uma criança. Você tem que reaprender a falar. Então, eu passava por por psicólogo, por psicanalista, por fonoaudiólogo, tudo, até voltar a falar. Quando eu voltei a falar, que foi final de julho, em setembro, na semana de 7 de setembro, eu tive um desmaio e eu perdi a memória. Acordei no hospital, meu tio ali, eu lembro até hoje, meu tio ali, Sarinha e não sei o quê, e eu comecei a chorar, porque eu não sabia quem era aquela pessoa. Então você aprendeu, o que você aprendeu a falar, então você não esqueceu. Não, a fala não. A fala eu continuei falando, só que eu não lembrava das pessoas, eu não lembrava quem era a data, eu sabia que minha mãe era minha mãe, mas não lembrava o nome dela. Eu não lembrava da minha casa. Eu cheguei em casa, teve um dia que eu quase desmaiei de fome, porque eu não me senti em casa. Então, eu não abri a geladeira pra pegar uma comida, porque, eu não tô na minha casa pra eu abrir a geladeira, entendeu? E aí, minha mãe ligou, e você tá bem? Eu falei, eu acho que eu vou desmaiar, porque eu tô com fome. Sua avó não te deu comida? Aí, mãe, aí falou com minha avó, ai, meu Deus, você esqueci de dar. Mas, Sara, você pode abrir a geladeira? Eu não me senti à vontade.
A gente andava de ônibus, passava na frente do McDonald's, imagina, eu com 21 anos, eu falava, mãe, todo mundo entra aí, um dia eu quero comer aí. O ônibus inteiro fazia assim, né? Tipo, essa menina tem 21 anos, ela não sabe o que é um McDonald's em São Paulo. Você fala que você vem de uma cidade que não tem McDonald's, mas em São Paulo tem a cada esquina. Então todo mundo olhava. A única coisa que eu lembrava era do gosto do macarrão. Era o macarrão que eu sabia. Então eu só queria comer macarrão. Eu não comia, por exemplo, berinjela antes. Hoje eu sou apaixonada por berinjela. Que louco. Era muito louco. E qual que foi a explicação em relação a isso também? Os médicos dizem que é assim, tem pessoas que ficam cegas, tem pessoas que param de andar, tem pessoas... Um estresse muito forte. Tipo um burnout. Neurotransmissor, uma coisa assim. Porque a nossa mente ela é plástica, né? Depois disso que eu fui buscar autoconhecimento e tudo mais, aí fui atrás da PNL, que é a Programação Neurolinguística, da Psicologia Positiva, que aí eu comecei a entender que nosso cérebro, ele é plástico. Então, você consegue modificar ele do jeito que ele quiser. Você pode dar um reset agora e recomeçar ele, entendeu? E é muito louco o como que ele comanda da forma que ele quer. Se você não tem um autocontrole, ele vai, porque ele não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Então, se pra mim é verdade que a berinjela é boa, se você falasse naquela época pra mim que o amarelo era verde, eu ia entender que era verde. E hoje eu ia olhar o amarelo achando que era verde, porque a minha mente entendeu aquilo. Então é muito louco, sabe? E foi um processo muito difícil, porque aí eu tentei suicídio. Porque imagina, você se sente um estorvo pra sua mãe, né? Porque você fala, o que eu tô fazendo aqui? Então eu já tentei me queimar várias vezes, eu já tentei fugir de casa, eu já tentei me matar, era assim, sabe? Foi um processo muito dolorido, não só pra mim, mas para as pessoas que estavam assim comigo. E foram 9 meses, assim. Foi aonde, nesse período, eu já conheci o Ed, mas quando ele me conheceu, eu desmaiava no meio da rua, eu tinha... então você ainda tinha desmaios contínuos durante esse processo? Tinha. E o medo, né? Porque vamos pensar, primeira vez você desmaiou, você acordou sem fala, daí você desmaiou de novo, você acordou sem memória. Era uma surpresa, né? Era sempre uma surpresa, e era sempre aquela expectativa. Amanhã ela vai acordar e vai estar tudo bem, e ela vai ter voltado. E esse amanhã nunca acontecia. E passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses e a menina tá assim. E os médicos falavam, né? Eu tava no último ano do TCC, minha mãe passou por vários médicos. E assim, um só apenas que falou pra minha mãe, deixa ela na faculdade e deixa ela fazer. Todos os outros falaram, esquece, ela não vai voltar e ela vai ficar assim. Tipo, como se eu fosse ficar... Daí você voltou pra faculdade, você não lembrava seus amigos? Você lembrava a matéria? Não lembrava nada. E eu tava fazendo uma matéria... Meu último ano, que era... A gente tava falando sobre samba de crioulo e tudo mais, samba de raiz. E eu sempre fui aquela aluna CDF, sabe? Que senta na frente, nunca falta na aula e tudo mais. Então, ficava tudo pra mim. E minha letra é horrível, então ninguém entendia a minha letra. Então, eu não entendia a minha letra, eles não sabiam o que estava acontecendo... E eu sem memória. Então, foi tudo por intuição. E foi a maior nota de todos os TCCs da sala. Caramba! Foi. Pra você ver como... Eu acho que quando você coloca o coração no negócio, não tem como não dar certo, entendeu? Porque foi intuição. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Se você falasse que samba era rock, pra mim era rock. E tá tudo bem. Porque eu não sabia diferenciar o que era uma coisa da outra. E meu grupo... Tava tudo em cima de mim também, entendeu? Não posso dizer que eles não me ajudavam, mas eles não tinham culpa também, porque eles não entendiam minha letra. Então, como é que eles vão... E eu que tava em contato com o pessoal lá do Maranhão, pra me falar um pouco mais sobre samba de crioulo e tudo mais, e a gente tinha que criar uma programação de rádio de 365 dias, 24 horas. Então, assim, a pessoa perdeu a memória, como é que vai fazer? Minha mãe foi guerreira, porque ela ia todos os dias comigo pra faculdade. E ela ficava ali, escutando, fazendo tudo. Aí saía de lá, tinha uma amiga minha, Angélica, que me levava, eu e minha mãe. Porque assim, era sair da faculdade, aí ia pro terapeuta, psicólogo, psicanalista. Eu cheguei a levar choque na cabeça, de sair da cama mesmo, sabe? Assim, igual esses desenhos que... eu fazia isso uma vez por mês. Uma vez por mês eu fazia. Pra ver se davam... Porque isso foi o que me ajudou. Foi uma terapia que a gente encontrou com o Dr. Figueroa, que ele já, na época, era terapia alternativa, né? Hoje a gente fala integrativa. Mas era terapia alternativa, que ele falava... Porque meu fígado, ele necrosou mesmo. Eu nunca bebi na minha vida. Meu fígado era como se eu tivesse cirrose. Porque o cérebro... Entendeu que era assim.
Pra você ver como uma coisa modificou tudo, entendeu? E aí eu tomava choque no corpo inteiro pra poder reativar, e uma vez por mês eu fazia isso. E aí eu saía de lá com as lágrimas no olho, né? A hora que levava o choque, que levantava assim da cadeira, aí o olho vinha. Isso tudo pelo SUS ou tinha plano? Não, minha mãe que tinha que pagar, a família ajudava. Caramba. Entendeu? Porque minha mãe ela tava 2 anos já quase sem receber no serviço também. Então, assim, aí juntou tudo isso, sabe? Então, foi assim, acho que uma bola de neve. Mas é o que eu sempre penso. Às vezes a pessoa fala assim, é pela dor que a gente consegue as coisas. Eu acho que cara, só pode ser. Porque quando tá tudo muito bem, a gente não dá valor para as coisas, a gente não percebe. Deveria ser o contrário, deveria ser assim. Hoje tá muito bom, eu tenho que agradecer, eu tenho que celebrar, eu tenho que fazer. Não, a gente espera essas coisas acontecer para poder se modificar, para poder entender quem sou eu, por que isso está acontecendo comigo, o que isso está querendo me dizer. Tinha que ser o contrário, né? Mas infelizmente a maioria, e comigo foi assim, na dor, para eu poder começar a me descobrir como pessoa, como mulher, como ser humano, como filha, a olhar de frente para os meus traumas, sabe? Que eram muitos, mas que jamais eu ia falar. Porque é difícil você falar sobre um trauma, é difícil você falar sobre a sua vida. E principalmente quando tem coisas ruins que te afligem, entendeu? E principalmente era relacionado à questão da minha infância e tal. Então, tudo isso acho que carregou, mas eu falo, eu sou muito grata por isso. Porque se não fosse isso, hoje eu não estaria com o Ed, hoje eu não estaria aqui, porque eu era uma pessoa completamente diferente antes da memória. Eu sou outra pessoa depois da perda da memória. Outra pessoa. E ainda bem. Eu agradeço todos os dias por isso ter acontecido. Minha família sempre foi muito unida, mas assim, se uniu ainda mais. Minha família se modificou, minha mãe se modificou, sabe? Como pessoa, o olhar que ela tem hoje pra vida. Ela parou de fumar, por exemplo, entendeu? Olha que maravilha, sabe? Fez promessa assim, de certo. Sei lá se ela fez promessa, mas ela parou de fumar. Hoje minha mãe faz um monte de promessa, né? Então vai ver que ela fez. Minha mãe paga até antes as promessas dela. Ela, vou pagar já pra deixar... Pra garantir. Garantir, ter um crédito. Tem um crédito. Minha mãe fala bem isso, tem um crédito. Vai ver que ela fez promessa, mas ela parou. Então, assim, isso, cara, é muito bom, entendeu? Então, pra mim, assim, foi uma dádiva. E aí, ter conhecido o Ed, né? Que pra mim, assim, foi... Reconhecido, né? Porque você não lembrava, né? Reconhecido, então... reconhecido. A gente fala que é de outras vidas isso daí, é mesmo, a gente tem certeza disso. Mas, assim, minha tia que falava, o Ed era a pílulazinha do amor da Sara, dá uma pílulazinha de Ed que a Sara tá bem. Porque, realmente, depois que eu conheci ele, pra você ver como o amor cura, depois que eu conheci ele, eu parei de ter desmaio. Que louco. Pra você ver. Minha memória começou a voltar. E foi voltando gradativamente? Gradativamente. Mas muito por causa do Ed. Então, mas nessa época que você perdeu a memória, você não lembrava de coisa da infância? Tipo, Nada. zerou? Até hoje tem muita coisa que eu não lembro. Muita coisa que eu não lembro. Muita coisa. E era engraçado porque às vezes eu pegava o ônibus, eu sou muito, né? Dá pra ver que eu falo bastante, adoro falar. E aí eu pegava o ônibus, eu conversava com todo mundo do ônibus. E você pega sempre o mesmo horário pra ir pra faculdade, então você conhece todo mundo. E aí tinha um cobrador de ônibus que eu sempre conversava com ele, então ele sabia da minha vida inteira. Eu penso, gente, olha, eu falava tudo da minha vida pro homem. E eu falava tudo pra ele. E aí um dia eu entrei no ônibus com a minha tia, mas eu tava já assim. E ele falou, oi, eu não olhava, porque eu tinha medo das pessoas. Eu tava depressiva, eu tentava suicídio. Então você acha que você vai falar com as pessoas? Tava acontecendo, né? E aí ele chegou assim pra mim, ele saiu, a gente tava, o ônibus nem tava tão cheio, aí ele saiu do posto dele, fez assim, ó, em mim. Não vai falar, não? Te fiz alguma coisa? Eu fiquei assim, minha tia... Não, ele falou, porque ela fala todo dia comigo, agora tá me ignorando? Falou assim, aí minha tia, não, aí minha tia explicou pra ele, ai, desculpa. Ele menos mal. Tinha feito alguma coisa. Não, porque ela sempre me contava, porque era pra ela ir porque eu tinha passado na UFRJ pra fazer cinema, e minha mãe não deixou eu ir, por diversas coisas, porque teve tiro lá no Rio de Janeiro e tal, aquele medo, né, de ir pro Rio. E ele, porque ela me contava essas histórias, e ela contava disso, ela contava do namorado dela, e ela contava e agora ela não fala comigo, né? Então, era assim, eu tinha crise de pânico, tipo, dentro do ônibus, de desmaiar, de sair. Era mais ou menos assim, a minha vida. Foram 9 meses bem complicados. Mas eu falo, o amor cura. O Ed veio assim, ó, e foi ele que me ajudou também nesse processo de eu começar a ir atrás do meu pai, que eu não falava, das minhas irmãs, eu não conhecia minhas irmãs por parte de pai. Hoje, uma das minhas irmãs moram aqui na Nova Zelândia comigo. Que legal. Sabe assim? É casada com Kio e tal.
Então, tudo isso fez com que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. Então, é que a gente não consegue olhar a doença por um outro lado, sabe? A gente fala assim, poxa, tá vendo? Mas por que isso acontece comigo? Não, olha que bom que isso aconteceu. Olha a oportunidade que eu tô tendo de recomeçar. Porque o meu foi um recomeço. É zerada, então é um recomeço. Então, assim, pra mim é uma dádiva. Eu ter recomeçado e poder ter me moldado da forma que eu quis. O Ed me ajudou também a me moldar da forma que ele queria, com ele, da forma que você queria. E eu sei o que eu sou hoje, sabe? Mas, assim, foi muito legal porque isso foi o start, mas o que modificou mesmo foi quando eu vim pra Nova Zelândia. Aí, sim. Aí eu me reconheci como mulher, eu me reconheci como tudo, sabe? Porque eu até conversei com você, né? Eu sou filha de negros, né? Meu pai é branco, minha mãe é negra, mas a família da minha mãe inteira é negra. Nós somos da periferia, minha mãe solteira. Então você já vem de um estado, né, onde a sociedade já te olha diferente. Na minha escola particular, era eu e mais 2 negros. O resto era tudo branco, mais de 1.000 alunos. Então eram 3 negros na escola. Como é que você se reconhece? Você não se reconhece. Você liga a TV, só tem branco. Tem 2 negros e que são o quê? Empregados. Entendeu? Serviçais. Aí o negro alisa o cabelo. Como que você se reconhece como você? Como mulher? É difícil. E quando eu venho pra Nova Zelândia, porque meu cabelo era alisado, e eu tinha medo, eu falei, vou pra lá, não sei se vão saber cuidar do meu cabelo. Cortei meu cabelo assim, ó. Pequenininho. E eu falei, minha mãe, quando ela viu, ela levou um choque. Mas precisava, não sei o quê. Porque todo mundo na minha família tinha cabelo alisado. E aí você vem pra Nova Zelândia, e aí você fala, caramba, aqui é um país branco, mas as pessoas adoram tirar foto com você, porque você é diferente. Olha como diferente também é legal. Olha como isso é reconhecido. E ali começou o meu processo de autoconhecimento mesmo, de ir atrás de formas de autoconhecimento, que é aí onde eu fui conhecer o Reiki, que modificou a minha vida, que é aí onde eu fui conhecer a constelação familiar. E tudo isso, quando eu fui fazer isso, eu fui pensando assim, é pra mim. Só que aí chega uma hora que você fala, outras pessoas precisam ver isso. Outras pessoas precisam entender que isso modifica. E claro, vai da crença de cada um, entendeu? Porque tem pessoas que gostam de constelação e tem pessoas que não gostam e tá tudo bem. Pra mim fez uma diferença. E eu sou prova viva disso, entendeu? Aí fui atrás de PNL, atrás de hipnose, atrás de análise corporal, pra poder entender. E aí sim, eu falo, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Muito mais resiliente, muito mais empática, muito mais tranquila, apesar de eu ser muito ansiosa. Minha ansiedade, ela é um pouco menor hoje do que há 5 anos atrás. Sabe, de tentar compreender. A gente brinca lá em casa que eu sou material, o Ed é espiritual, né? Mas eu escuto, hoje eu sou muito mais ouvinte. Eu acho que por eu trabalhar escutando muitas pessoas, você se torna uma boa ouvinte. E isso é muito bom, porque eu só queria falar. Minha mãe me chama de congressista, né? Então você imagina, só eu falava e não escutava o que as pessoas falavam. E você escutar, você aprende demais. Sim. E foi ali que eu comecei esse meu processo. Que legal. Nossa, eu acho que toda essa história dá pra ver o quão guerreira você foi desde a sua vinda pra cá. Porque a gente conhece pessoas que falam assim, eu vou vender casa, eu vou vender tudo. Você veio pra cá com $1.000 na cara e na coragem. Não tinha nada pra vender. Pronta pra fazer acontecer. E eu acho que mesmo depois de todos os desafios que você passou, né, principalmente da sua saúde, do seu emocional, de todo esse processo, você ainda manteve aquela promessa na sua cabeça de eu não vou desistir na primeira vez que eu tento. E eu acho que isso diz muito sobre a trajetória das pessoas que estão aqui há muito tempo, porque é aquilo, os desafios vão existir, pode ser maiores, podem ser menores. Tem, como eu falei, tem perrengues que são parecidos e tudo mais. Só que aquilo, tipo, você vai desistir no primeiro desafio, você vai tentar mais um pouco. Pois é. Eu vou tentar mais um pouco, daí você vai tentando, e as coisas vão fluindo. Até você mudar pro lugar certo, encontrar a pessoa certa, na hora certa, e a sua história começar ali. É bem né? isso. Então, Isso é lindo, assim, porque eu fico vendo, eu tive 3 abortos. E aí, o primeiro aborto foi no Brasil, o segundo foi aqui que eu cheguei no médico e eu falei, olha,
eu tô sangrando. O médico falou pra mim, volta pra casa e espera seu filho morrer. Falou bem assim. Pra gente, porque no Brasil o médico fala, não, vai pra casa, descansa, toma um remédio. A gente não tava acostumado com isso. E você escutar aquilo... E você tava grávida? Eu tava grávida aqui. E daí você falou pra ele que tava sangrando, ele falou isso? Ele falou isso. Ele falou isso. E aí, eu não falava muito inglês, assim, né? Eu falava, mas não termos médicos, não conhecia nem a palavra aborto e tal. E aí eu fui com uma amiga minha que falava, era English speaker, e aí ela falou, e ele falou, não tem que fazer. Ela falou, mas como não tem que fazer? Dá um remédio. Não, ela tem que agradecer se o filho dela não tá. Mas, de verdade, hoje eu olho, eu tento compreender, porque é a cultura deles, até 3 meses não é considerado gravidez, né? Aqui na Nova Zelândia, então eles não vão fazer muito por você. Depois dos 3 meses, sim, antes não. E só que eu olho e falo, realmente não estava preparada para ser mãe. Será que de verdade eu queria ser mãe? Sabe assim? Então eu começo, e isso foi o que a constelação veio me trazer. Comecei a olhar o que eu queria com aquilo, com aquela situação. Por que essa situação ela se formou daquela forma? Será que eu queria chamar atenção? Pode ser. Pode ser que eu estivesse me sentindo tão mal a ponto disso acontecer. Eu não sei. Mas existia um porquê. E tá tudo bem. E aí, depois disso, eu engravido do Miguel. Sabe assim? Claro que eu fiz cirurgia espiritual, fui em médico também da matéria e tudo mais, porque eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. Eu não sou uma pessoa só namastê e espiritual, não sou. Eu também ando pro lado da ciência, porque eu acho que as duas coisas, elas têm que andar juntas, sim, elas precisam. E aí, nessa busca, eu falei, eu quero ser mãe. Então, eu nunca desisti. Eu falei, não, eu vou ser mãe. Uma hora eu vou ser mãe. E aí, eu fui mãe, aí depois eu doei o óvulo pra uma pessoa que não podia, entendeu? Aí, eu perco de novo um outro bebê, que na verdade eu também não queria, esse outro, né? Sabe quando você descobre, que legal, eu tô grávida, sabe assim? E eu não tenho vergonha de falar isso, porque realmente eu não queria. Foi assim, a gente tava na Europa, foi concebido lá, chegou aqui, aí o Ed falou, acho que você tá grávida, acho que você tá grávida. Eu falei, não tô. E eu tava. Eu descobri no sábado, eu perdi na terça. Foi mais ou menos isso. Esse que foi esse daí? O último, de 2019. Você falou que ficou entre a vida e a morte. Foi nesse. Foi nesse, que eu cheguei pra fazer ultrassom, porque como eu já tinha histórico de abortos, então o médico, quando ele viu, ele falou, não, já manda direto pro ultrassom. E o Miguel queria porque queria, tadinho, tanto que hoje ele é um pouco traumatizado por isso. Queria porque queria ir comigo fazer ultrassom. Então eu peguei ele na escola, que era do lado, né, da clínica, peguei ele na escola lá em Queenstown e fomos. Quando fez o ultrassom, que a mulher olhou, eu falei, tá alguma coisa errada, né? Porque eu já conhecia mais ou menos um pouco do ultrassom pelo do Miguel. E ela falou, quem que tá aqui com você? Eu falei, meu filho. Ela, não, adulto. Eu falei, não tem nenhum adulto. Tá, eu vou te mandar pro médico, que era do lado. E não falou nada? Não falou nada. Aí ela falou, que eu acho que eu não tô achando o bebê aqui. Ela falou, mas vamos... Ela não queria me dizer. Aí o Miguel entrou em desespero. Cadê meu irmãozinho? Cadê meu irmãozinho? Cadê meu irmãozinho? Meu irmãozinho morreu. E ela não vai falar pra uma criança, né? Aí chegamos no médico, aí o médico olhou e falou, olha, é uma gravidez nas trompas, eu não sei como você não está sentindo dor. Eu não sei como não te deu uma hemorragia. Eu não sei como você tá aqui viva. Porque o jeito que está, já era pra você ter ido a óbito. Aí ele falou, tem que ligar agora. E a gente não conseguia falar com o Ed estava trabalhando, a gente não conseguia. Aí liguei pra uma amiga que foi pra lá. Aí fomos pro hospital e de lá fomos direto, porque em Queenstown não tem um hospital, né? Então a gente teve que ir pra Invercargo, de ambulância, 2 horas, a tempo de, tipo, eu posso morrer. E eles falaram, você pode morrer na ambulância nesse E isso tempo. Pequeno junto com você? Não, aí a gente deixou ele, uma outra amiga, ligamos, ela buscou o Miguel. Nossa. E assim, e aí eu lembro que na época eu tinha flatmate, né? E aí eles mandaram assim pra mim, eles me chamavam de nega. Nega, se você passar no mercado, compra um detergente pra gente. Eu falei assim, manda pro Ed, porque eu tô indo pra Invercargo, porque eu tô no hospital entre a vida e a morte. E eles, você é louca? Eles ligaram pra minha amiga, é sério que a Sarah tá dizendo? Uhum. E como que ela responde assim? Ela, não sei, ela tá muito calma. Eu não sei o que está acontecendo com a Sarah. Porque eu pensei, se eu morrer agora, eu realizei tudo até agora que eu queria, eu realizei. Então tá bom, eu tô no lucro.
entendeu? Eu não vou olhar pra trás e vou falar, putz, eu não fiz isso. Eu falei pra todas as pessoas que eu amava, o quanto eu amava. Eu realizei meu sonho de ser mãe. Eu fui pros lugares que eu quis viajar. Eu comi tudo que eu queria comer. Eu fiz tudo que eu queria fazer até aquele momento. Eu tenho muita coisa, eu não quero morrer, não. Eu quero ficar. Mas assim, até aquele momento, tudo que eu queria muito fazer, eu fiz. Então, por isso que eu acho que é importante a gente fazer aquilo que a gente quer, ser aquilo que a gente é, de verdade, com essência. Porque foi ali que eu falei, tá bom. Aí eu fiquei olhando assim, indo na ambulância, indo rápido. E eu deitada na ambulância, sendo com um monte de coisa em mim, e olhando a paisagem, e só agradecendo, falando, cara, se eu morrer, tá tudo bem. Eu tenho essa coisa com a morte, eu não tenho medo da morte, é incrível isso, assim. Tá tudo bem, por isso que eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. Porque eu sei que a nossa vida, ela tem um prazo, e ela vai terminar. E eu não sei que horas vai ser. Então eu tenho que fazer agora. Então eu tava muito tranquila, tanto que o médico, quando eu cheguei lá, ele falou, a gente vai passar você na frente de todo mundo, porque a gente não sabe como que você não vê a óbito. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, você tem algum desejo, alguma coisa? Eu falei, comer. Aí ele, eu não tô brincando. Eu falei, eu também não, eu tô desde as 9 horas da manhã sem comida. Ele fez assim, pra mim, tipo, essa menina tá louca. Eu só me dei conta de que eu poderia morrer na hora que eu fui assinar os papéis, já na sala de cirurgia, que ela falou, a gente vai te entubar agora. Aí eu falei, eu posso ir no banheiro? Aí ela falou, agora? Eu falei, agora. Aí eu fui lá e aí eu me dei conta. Eu falei, cara, pode acabar aqui. E pode acabar. Eu tava com a roupa de cirurgia tudo já, foi no banheiro? Fui. Eles deixaram eu ir no banheiro. Aí eu fiquei ali 1 minutinho, fiz minha prece e voltei. Aí quando eu acordei, que aí eu vi assim, eu falei, acho que o céu não ia falar inglês comigo, né? Eles iam pelo menos falar em português comigo no céu. Que a mulher veio, ai, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu tô viva. Ela falou, seus amigos estão lá embaixo te esperando, né? Que tinha um amigo meu de Invercargo que morava lá, mas essa minha amiga que foi, eles estavam me esperando. Aí quando eu cheguei lá, gente, eu não morri. Aí eles, não, porque minha filha, você é ruim. Vai morrer. Eu falei, que bom, né? Tá tudo certo. Gente, ruim não morre assim, não. Eu falei, Mas tão fácil. então tá tudo certo, entendeu? Então, assim, isso daí também foi mais uma coisa pra eu poder... E eu falava, não quero ser mãe. Aí, ó, vim pra Tauranga. Aí tirei a trompa. Então agora não pode ter mais filho. Não Não, posso, pode, tanto que eu engravidei, eu tenho uma trompa só. É mais difícil. Porque uma mulher, ela ovula aos 12 meses. Quando você tem a trompa, é um mês sim, um mês não. Então eu tenho menos 50% de chance só do que uma mulher que pode Então ter você não menstrua todo mês? Eu menstruo todo mês, mas um mês mais, outro mês menos. Ah, tá. É assim. Tem mês que menstruo 2 dias. E o outro, o normal, que seria 5 dias. Então, é mais ou menos assim. Nossa. E aí os médicos, alguns falavam, você pode engravidar. Outros, não sei. Outros... E aí você começa, vou para uma clínica de fertilização, porque eu quero engravidar agora. Olha a pergunta que eu fiz, agora que eu tô pensando aqui, ela tem filho, ela vai ter filho daqui a pouco. Pois é, está aqui. Já Está aqui, Não, eu percebi isso, mas Não, dá pra engravidar. Tá grávida de 33 Dá pra engravidar. O anos. Ed que fala, ele fala assim, essa menina toda estrupiada por dentro e vai querer ter filho. Eu falo, vou. Porque eu sou assim, se eu quero muito uma coisa, eu vou até o fim. Eu posso depois não continuar, porque eu também sou dessas. Eu começo, me empolgo, eu faço, não sei o quê, e eu vou até o fim. Aí depois eu falo, cansei, entendeu? Mas eu vou. E como tá sendo, tipo, o pré-natal em relação, tipo... É diferente? Porque o outro menino, o mais novo, nasceu aqui também, né? Nasceu E aqui. teve alguma coisa diferente? Mais Total velho. diferente, porque a gravidez do Miguel era de risco. Então, assim, eu fiquei praticamente 5 meses sem fazer absolutamente nada, né? Eu voltei a trabalhar com 5 meses e trabalhei dos 5 aos 7. Trabalhei 2 meses só, entendeu? E ele nasceu um mês antes, nasceu de 36 semanas. Eu fui obrigada a tirar antes a licença, porque a minha chefe, que era a Maura, ela falou assim, essa criança não vai nascer no due date, não. Essa criança vai nascer um mês antes. Eu falei, imagina! Ela falou, eu sou Maura, eu sei o que eu tô dizendo. Nasceu mesmo. E aí eu tive que assinar um termo que eu tinha que sair antes, porque eu não queria. Era pra eu sair porque ele estava previsto para 13 de julho. Ele nasceu 15 de junho. Eu ia sair de licença dia 13 de junho. Ele nasceu 2 dias depois. Então, assim, ainda bem que eu saí antes. A Odara tá sendo maravilhosa. Tudo Não de tenho bom. nada. Tudo perfeitinho, assim, sabe? Não tem nada, assim, que eu não posso reclamar, sabe?
Agora tá naquela fase de chutar as suas costelas, de você ficar sem respiração. Se espreguiçar. Tudo mais. Eu vindo pra cá e eu assim, o Ed falando assim, eu... Tá bom, tá bom. Peraí que eu tô só dando uma chutadinha aqui na minha costela. Mais ou menos isso, porque aí ela prende aqui o diafragma, você fica sem respirar. Então eu tenho que, né? Essas coisas que é natural, mas Ai, gente, fora que medo! isso... Não quero ter filho tão cedo. Imagina, é maravilhoso. É maravilhoso. Só de você falar, eu já fico. Ai, Não, gente, não, Mas é é um puta natural, É incrível como a mulher, ela é preparada para isso. Nosso corpo ele é preparado para isso. Cada mês, cada dia, você sente a transformação e você fala, cara, olha o ser humano incrível que eu sou, entendeu? Olha o poder que eu tenho de gerar uma outra vida. E você vai se acostumando com a ideia. Eu, no Brasil, eu pensava, eu quero ter cesárea. Deus me livre de ter parto normal. Quando eu chego aqui, que eu vejo que o parto normal, ele é maravilhoso, eu falo, Deus me livre de ter cesárea. Eu só vou E não ter é se não forçado, tiver. né? Não. Eu só vou ter se não tiver como, se eu tiver em risco, né? Eu sou bem mente aberta em relação a isso. Eu não fico com expectativa e nada. Não, eu só quero que nasça com saúde. Sim. Mas é óbvio que eu prefiro parto normal. E se tivesse que ter 20, ia ser Seria 20 parto normal. Eu acho o entendeu? parto normal muito bonito, assim, porque realmente você tá dando, a vida tá saindo de você. Eu não vou poder ter parto E aqui normal. é bem natural ainda, né? Porque eu tenho um sopro no coração, então é uma mais de risco. Então, provavelmente vai Pode ser. ter que ser cesárea. Pode Mas ser. eu acho que deve ser uma experiência muito diferente você ter uma cesárea e você ter um parto normal, assim, você sentir saindo de É você. demais, assim, porque a criança nasce no momento que ela quer mesmo, Sim. entendeu? Então, assim, você não tira ela de tipo, eu vou tirar ela aqui agora, porque não. Você tá ali, criança vem, que nem no Miguel, a bolsa estourou, então estourou a bolsa, e quando eu vi, já né? Não Deu um foi bem espirro? assim, não. Ele teve que usar o vacuumzinho, que não é o forceps, mas é um outro, porque aí o meu mental, porque minha midwife não ia na época comigo, eu já sabia. Só que ela falou, não pega, se você chegar em Invercargo e tiver tal midwife, deu nome, fala que você quer outra. Porque essa daí, ela não é uma boa midwife. E quando eu chego em Invercargo, quem que era? Era ela. E eu pedi e não deixaram. Aí, eu já tava assim, com 8 centímetros de dilatação, tava super bem, sem dor. Ali, pronto, ali desinvestou tudo, meu mental já foi por água abaixo. E aí foi, acho que das 11 da manhã, que foi quando eles deram a epidural em mim, até às 5 da tarde, eu ali, tipo, sofrendo pra poder ter um bebê. Por causa do mental. Porque o nosso mental é o que faz toda a diferença. Porque até então eu tava com 8 centímetros sem dor. Eu lembro que tava nevando. O Ed, só foi eu e o Ed, debaixo de neve, pra Invercargo. E ele, assim, ele jogava água nele, porque ele tava muito cansado, ele trabalhava de noite na época. Jogava água nele, não sei o que, você tá bem, você tá bem? Eu falava, eu tô ótimo. Vinha a dor assim, mas nada demais, entendeu? Por quê? Porque você tá bem, você tá plena, você tá consciente que é parte do processo e tá tudo bem. Agora, se o seu mental vai para um outro lado, ferrou. A dor vem, porque, que nem eu tô lendo agora sobre o hypnobirthing, e é isso, o medo faz com que você se contraia. E onde contrai é onde tem a dor. E para tudo, e é incrível que é para tudo isso na vida, né? A gente contrai, ferrou tudo. Vem o medo, vem tudo, você não consegue ir para frente, você fica estagnado naquela dor, naquele trauma, né? Porque acaba se tornando um trauma. Então, assim, dessa vez tá tudo tranquilo. Porque minha midwife vai comigo, eu confio demais nela, ela é maravilhosa. E vai nascer em Tauranga ou em Auckland? Não, Tauranga. Tauranga. A gente é de Tauranga, né? Então vai nascer lá, é pertinho, o hospital é 15 minutos de casa. Que bom. Então é maravilhoso. E aí eu faço todos os meus trabalhos, às vezes antes de dormir eu dou uma aplicadinha de reiki lá de leve. Ultimamente eu tô meio preguiçosa pra reiki, vou ser bem sincera. Acho que na gravidez tá me deixando meio preguiçosa pra tudo. Eu escrevo, né? Eu sou escritora, então eu escrevia muito, então já faz muito tempo que eu não escrevo. Porque eu acho Consome muita energia, eu acho. É 2 corpos, né? Tudo, que nem o curso que eu tava fazendo de análise corporal, né? Que é também fantástico, um trabalho de autoconhecimento. E eu tive que parar. Eu mandei mensagem para eles e falei, olha, não vou fazer a certificação agora, porque é um curso que exige demais, né? E todos os dias eu ia estar ali lendo, porque toda hora vem material novo. Eu não estava conseguindo acompanhar.
Aí eu falei, não. Vou Vou ter que esperar um pouquinho mais pra fazer. E tem gente que fala, Sara, quando é que você vai fazer análise corporal? Eu falo, gente, agora relaxa, porque agora eu não tenho data, Agora não. sim, eu tenho outras Eu tenho preocupações outras aqui. prioridades. Tem gente que fala, porque você tá fazendo análise, porque não tem nenhum analista corporal aqui na Nova Zelândia. E eu falei, espera, que uma hora vai sair, tá tudo certo. Agora... Ano que vem eu me certifico. Esse ano não vai rolar, porque eu tô assim, ó, focada na maternidade mesmo, de olhar pra isso. Eu ainda tô atendendo até última semana de julho, eu atendo, né? Depois eu não atendo mais, porque agosto ela nasce. Então eu quero estar tranquila com isso. Então eu atendo até final de julho, e aí depois é só curtir. Só E o Miguel, comigo. como que tá? Essa menina com a irmãzinha tá vindo É o aí. sonho dele. Era o sonho dele, ele pedia pra gente, eu falava, meu filho, eu não vou fazer filho porque você pede. E ele queria menina? Ele queria menina? Menina. Ai, que menina. legal. Tanto que quando no chá revelação, porque eu não sou dessas coisas de chá revelação, mas minhas amigas, não, tem que fazer, não sei o quê. Tá bom, vamos fazer, né? E aí, a hora que a gente abriu assim, ó, e aí tava lá a foto, Odara e tudo mais, e aí eles começaram, né, porque o Ed, ele é músico, então nossos amigos são músicos, então aí eles começaram a cantar música do Chico Buarque, né, deixa eu cantar, do Caetano. Pro meu corpo ficar, Odara. Aí pronto, aí todo mundo chorou. Miguel, aquela alegria dele. Que bonitinho. Mãe, Odara, porque ele sempre conversava com a minha barriga como Odara. E eu falava, filha, a gente não sabe, então fala bebê. Até a gente saber, é bebê. De repente era Odara, entendeu? Ele sempre quis. Ele Que sempre, bonitinho. assim, pra ele, quando eu mostrei o resultado pra ele, né? Ele ficou numa alegria, que ele não sabia. que era da- Sabe assim, que ele ficava. E a gente só contou porque naquele dia ele teve uma conversa com o pai dele no carro e tal. E o Ed falou: amor, vamos contar. Eu falei: não, Ed, vamos esperar mais um pouquinho, mais 2 semanas pra dar 8 semanas, né? Mas é que ele falou hoje, agora pra mim, isso. Eu falei: ai, Ed, porque o Ed não se aguentava, queria cantar pra todo mundo. Eu falava: Ed, espera, porque a gente já perdeu outros, vamos esperar. Ah, não deu outro. Conta. Aí ele, não, vamos falar. Aí Que pronto, e aí eu falei, segredo, Miguel. E ele guardou o segredo 3 meses. Que Não contou pra bonitinho. ninguém. Ele ficava assim, ó. Corta. Não E se contava. fosse o Dara, se fosse mulher e se fosse homem? Zion. Zion, nossa, que linda também. Vocês estão bons de Nossa, nome, hein? então, se tiver um filho, eu vou ligar pra você e falar, gente, preciso de dica. A gente não sabe. Se eu penso, vou ter menino, eu não sei o nome. Jair. Jair? Nome de velho, assim. Eu gostava de Chloe. Não. Gostava de Chloe pra mulher. Daí todo mundo agora tem Chloe. Todo mundo agora tem Chloe. Eu falei, não, vou ter que mudar. Daí eu gostei de Summer. Que é, Summer é bom. legal. que eu gosto de sol. nasce no gosto- inverno. Daí nasce no inverno também. Daí, Bota o Inter. agora se for homem, eu não tenho. Bota o Inter. Se for homem, eu não É. tenho a mínima ideia. Faz Nunca- igual meu primo, bota Goku. Goku? Nossa, Não, mãe. ele não botou, ele brinca, ele fala, eu vou botar Goku, porque ele gosta do... Bota o Goku, tá tudo certo. Não, o Jonathan, ele é muito bom com nome pra cachorro. Ele vem com umas, assim, por exemplo, Mike, a gente teve várias discussões, porque era Fábio, Cláudio pro cachorro. Eu falei, não dá. Mir. Eu queria botar uns nomes assim. Valmir pro Palmir pro cachorro. cachorro, sabe? não. Um pouco legal. O Arnold é Arnold Schwarzenegger. Sim, só pra vocês verem. Ele falou, ou é Fábio ou é Arnold. Eu falei, vai Arnold, que Fábio não vai dar Não certo. vai rolar, não. É melhor ele não ser a Isso daí não pessoa vai dar certa pra pra me escolher ajudar pro seu muito. filho. A não. Valmir. Valmirzinho, vem cá, meus nomezinhos. Valmir, não rola, né? Olha eu dando palpite. Não, mas não rola. não. Já percebi que a Clara não gosta desse Não, e tem que dá. ser composto. Valmir Augusto. Piorou. Valmir, sei lá. Não tá, É igual do Miguel Antônio, que é Não, mas coisa é mais bonito. novela mas é Maria bonito. Mercedes do que isso. Tipo, Miguel Marimar, Miguel Antônio. Antônio, por favor, vem cá. Entendeu? É tipo, muito. É que... Meu nome já é muito grande. Sara Cristina de Souza Valério Prates Rizzi. Meu Deus. Diva. Acabou o Tem um espaço. diva, ali. né? Não, pode Aham. esquecer. Acabou o espaço. Aí o na- pessoal fala, e se você separar com um Ed e casar com outro? Eu falei, acrescento. Tirar eu não tiro, mas eu acrescento. Vai só aumentar. Sempre tem problema no aeroporto, tem problema no... É sempre assim, sou chamada no aeroporto, porque aí você não vai embarcar, porque você não é a pessoa que está aqui. E como que você bota o last name? Então, tem lugares que é Rizzi e tem lugares que é de Souza Valério Prates. É o nome. Depende do como eles me cadastram. Ah, É assim. Então, eu nunca sei. É. Eu falo de Souza Valério Prates, não tô achando, então é Rizzi. Ah, é Rizzi, não tô achando, é de Souza Valério Prates. É assim, é desse jeito. Nossa. Mas é um problema. E do Miguel é assim, mas da Odara já vai ser um... Vou tirar um só.
mas vai continuar grande. Vai continuar grande. Mas também não é composto, então tá bom. Odara por Odara já tá Já bom tá demais. Foi bem bom. Entendeu? Então, Tá, já mais tem uma fácil. presença. Odara. Odara, É um nome é. muito bom, Não, O parabéns. Ed fala, é bonito. rainha. Ele fala, eu consigo ver ela como uma princesa, uma rainha. Tipo, ela, Odara, eu falo, é bem isso, né? Rainha. Rainha. Ah, eu vou querer conhecer a Odara quando ela nascer. Quando o Ed vier aqui, a Odara já vai estar aqui, né? É. Setembro, já vai ser em agosto. Daí vai ter que trazer pra gente conhecer. Pro Arnold dar umas lambidinhas de oi. Jogar minha. Jogar meia pra Jogar ela. meia pra ela. O Com Miguel, Quantos anos ele certeza. já tá Quantos já? anos? 9 anos. Ah, Mas o já tá Miguel, grande já. ele é uma figura. Ele desenha desde os 2 anos de idade. E é uma coisa assim, ó. É incrível. Não é porque eu sou mãe, não, né? Porque eu não sou dessas mães que ficam. Não sou. Não espere isso de mim. Mas ele é uma criança, assim, diferenciada mesmo. Que legal. Ele é, A gente queria muito entrevistar a criança, porque até para as mães terem ideias como são criadas as crianças aqui, como elas se comportam, como que é. ele fala Ele fala português Muito fluente. bem. Ele fala. Ele sabe, ele tem na cabeça dele o que ele acha do Brasil e da Nova Zelândia. Ah. A opinião dele. Entende? Traz Ele é ele, maduro. então, no dia Ele- que você ele vier, a entende gente muito bem. entrevista você e depois entrevista ele. E tem uma Eu acho autoestima que ele vai ficar meio contido se Não, tiver mas o pai talvez junto. se ele vê o Ed dando a entrevista primeiro. contido. Ah, então. A gente em Portugal, ele ganhou 5 euros porque ele fez uma apresentação lá na rua com... Fazia cover do Michael Jackson Ah, então. e tudo tá. mais. Ele ganhava dinheirinho na rua. Ele que vai apresentar o desse podcast. jeito. A gente, Deixa na a mão gente não dele. vai nem. Ele é muito... E autoestima assim, né? Eu sou lindo, né, mãe? Eu sou... Não sei o que eu posso, tudo que eu quero. Ah, eu não mas sei o isso que. aí. Ele é assim. Ele e a puxa gente mais pra você incentiva. ou mais pra ele? Ele é todo eu, Uhum. fisicamente, mas eu acho que ele é mais o Ed, assim. Ele é mais... Ah, tá aí músico já, ganhando dos É, 5 é. euros, tudo. Eu acho que ele é mais o Ed, assim. Ele tem o jeitinho dele, às vezes, assim, muito parecido com o meu. Mas eu vejo ele um pouco mais o Ed, assim. Mas na questão da sensibilidade, eu não sou tão sensível, assim. O Ed é mais sensível, o Miguel Deve também, ser mó legal, assim. tipo, você ter seu filho, que já é parecido com você, parecido com o marido, e ainda ter seu jeito. Fala, nossa, ó, fazendo igual eu faço, né? Devia É, ser engraçado. Ele faz, às vezes, que nem o Ed faz umas piadas, eu não entendo nada de piada, eu não rio de piada. E o Miguel também, ele quer fazer isso, eu falo, nossa, igual seu pai, cara. Juntou os dois. Aí ele ferrou. fala, mas não tá bom? Eu falo, não. Nossa, mãe. Eu falo, não tá bom, tá igual seu pai. Você não tem senso de humor, porque ele escuta o Ed falando, você não tem senso de humor. Eu falo, não tem, não tenho, não adianta. Não. Vão. Será? A Eu fico Clarinha com não sei se medo. quer, mas eu quero. Ah, eu fico com medo de não ser uma boa mãe. Acho que também por isso que me prende muito. Eu falo, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu... Você vai saber Mas que eu Então, tenho vai. medo de qualquer responsável. mulher. Será que eu vou ser uma boa mãe? Porque eu vejo algumas mães, que nem a Nathalie, né? Uma amiga nossa. Ela é uma super mãe. Tipo, super mãe. Eu falo, cara, eu queria ser... Mas eu falo, não rola eu ser assim. Porque eu não sou assim, Mas entendeu? é a melhor mãe que você que pode ser. que eu posso ser. E o Miguel fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Oh. Cara, ele fala isso, eu não preciso me espelhar nela. Eu não sou aquela mãe que vai levar lanchinho, né? Nossa amiga lá de Queens da Núbia, ela é aquela mãe que ela leva, todo lugar que ela vai, ela tem uma lunchbox, um negócio, nananana. Ai, E eu não falo, vou nem me ser preocupe assim, levar eu acho. comida, que eu sei que Núbia vai levar. Entendeu? É mais ou menos assim. Eu não levo, eu esqueço. Quando a gente viaja, né, amor? 4 horas da tarde, o Miguel fala, mãe, eu acho que eu estou com fome. Eu falo, dia 4 da tarde, vamos dar o quê? Ah, dá Café da batatinha. manhã. Batatinha pra criança, entendeu? A gente é assim. Minha mãe fala, nossa, Miguel é guerreiro com esses 2 pais. Porque a gente esquece, a gente tá viajando, entendeu? Então ele tá acostumado. Mas não é porque a gente faz isso de maldade. Não vão achar que eu não dou comida pro meu filho, gente. Daqui a Não pouco é ele que faz o isso. pãozinho dele. Não é isso. Eu dou comida pro meu filho. Mas é porque a gente não tem essa coisa de, tipo, ai, tem que não sei o quê, tem... Não tem isso. Sim. A gente é completamente fora do padrão em tudo. Minha entendeu? Minha mãe era muito assim comigo. Tipo, eu tinha 1 ano, já tava viajando, e passava o dia na praia, e era biscoitinho ali. Ah, vamos acampar. Tipo, 3 anos eu já tava acampando, indo pros lugares. Eu fui criada assim. Uhum. E eu quero muito que meu filho tenha essa criação também, que viva essa história, que são Sim. coisas que eu lembro e eu gosto, eu, sabe? Tenho apego emocional. E eu e o Jonathan, a gente é bem aventureiro, também gosta Aham. de acampar, de viajar de camper van e tal. E eu fico pensando, puta, mas será que eu vou ser
uma boa mãe se eu fizer isso? Porque, tipo, a Lilian, que é a que você assistiu, Sim. ela é super regrada. A filha vai Uhum. dormir 6 horas. É 6 e 1, a filha tem que estar na cama de banho tomado. Sim. E leva a comidinha Pode ter toda um meio hora. dos dois. Daí eu fico, putz, eu não vou conseguir ser assim. Porque Eu eu não não sou sou assim assim. comigo, eu não vou conseguir ser assim com outro ser humano. Eu não vou. Miguel, Sabe? 10 horas. Miguel, vem dormir. Ai, mãe, só mais um capítulo. Eu falo, poxa. Tá bom. Então te Tá, não vira, sei o vai. quê, Ah, tá, tá bom. sabe assim, ó, então eu vou dormir, você apaga a luz, não sei- é desse jeito. Aí, às vezes, às 9 horas, eu estou com fome. Pô, 9 horas? Agora que eu vou dormir, você quer comer, Faz uma coisa pra entendeu? comer. Aí, o quê? Ah, então miojo. Então vai miojo. Agora eu não tô dando mais miojo, que eu falei, não dá, a criança não vive de miojo. E Depois criança de 9 gosta anos, de miojo, né? Não, tadinho, não. Também não é assim. Daqui a Acabou pouco, o sabor Conselho dele. Tutelar da Nova Zelândia bate na minha porta. Mas, então assim, a gente nunca teve regras com o Miguel nesse sentido. E pra você ver, a gente nunca teve regras, a gente nunca falou isso não pode, não, e ele mas E ele é tem muito mais, personalidade ele é também, né? muito mais regrado, tanto que eu recebi agora o boletinzinho dele de mid-year e fala que ele é uma criança, a criança que mais segue regras. Ele é dele. E a gente nunca colocou, na minha casa não tem isso, entendeu? Então é dele ser assim, pra você ver legal. como é da personalidade da criança. E ele se você falar assim pra ele, não mexe nisso por 10 horas, ele não vai mexer. Que bonitinho. Ele não vai fazer. Obediente. Ele é né? muito obediente. Por isso que eu falo, as pessoas falam, viajar com filho é ruim. Eu não posso falar do filho dos outros. Do meu filho é maravilhoso, que desde os 2 meses de idade, ele pega E- avião com a gente e E ele já viaja. tá acostumado, né, também. Porque Tá. ele foi com vocês, ele viu Sim. como é, ele vai aprendendo, ele vai pegando as manhas que a gente também pega. Sim. Tipo, a nossa primeira viagem de avião é completamente Sim. diferente de agora. Você já Sim. tá com a manha, você já sabe. E ele vai criando essa manha também, né? Uhum. Então... E ele, então, ele tem esse lado dele, assim. E o lado artístico não adianta. Ah, então vai ter Miguel aqui no podcast. Vai. Já, O pessoal fala que ele é o terapeuta mirim, que ele tá sempre ali conciliando. Não, mas você... Não é bem Aí ele assim. fica lá, Sara, ó, seu pupilo. Eu falo, aí, você é meu pupilo. Que às vezes ele assiste, né, algumas coisas comigo. Hoje nem tanto, mas assim, principalmente na época do Covid, que eu assistia muito podcast, videocast, ou coisas do meu curso mesmo, aí ele ficava lá. Aí, que nem esse do análise corporal, ele falava, mãe, eu sou oral, né? Eu com rígido, com não sei o quê, eu sou psicopata. E, né? Porque tem os nomes, né? E aí eu falava, você é um pouquinho disso? Eu sou, eu não sei o quê. Então, Que assim, bonito. ele me acompanha, ele acompanha isso, acompanha o pai tocando. Então, essa coisa artística que nós temos lá em casa é muito legal, né? Porque a cultura, a arte, ela modifica o ser, né? Ela modifica o mundo. Então, dentro de casa, ele vivencia isso o tempo Aí, a inteiro. pessoa que ele vai crescer, né, tendo todo esse conhecimento que uma criança, teoricamente... Tipo, eu lembro, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, eu tava assistindo O Segredo, descobrindo sobre lei da atração e física quântica com a minha mãe. Sim. O meu trabalho da escola, quando eu comecei a ter física na escola, foi sobre física quântica. Era tema livre, minha mãe, o que você quer falar? Eu falei sobre física quântica. Uma Uhum. criança de 12 anos não sobre física quântica, sabe? O professor não sabia, Sim. sabe? Então, eu cresci nesse meio e, tipo, imagina o conhecimento que eu tenho hoje, às vezes eu converso com pessoas da minha idade que não tem a mínima ideia do que eu tô falando. Tipo, é uma evolução que você tá crescendo ali com a sua mãe, que vive aquilo, só por estar no ambiente, só por estar no sabe? ambiente. Isso é Quanto muito você lindo. amadurece, né? Tipo, como ele, com 20 anos, como que ele vai ser, Sim, né? sim. E Então. eu falo pra ele, a melhor coisa que eu vou deixar pra você não é herança, meu filho, porque não espere, a mãe ainda não é rica, entendeu? Então não vai ter herança assim. Mas assim, essas viagens que a gente tem, essas saraus que a gente faz em casa, essas reuniões com amigos, com música, com arte, com poesia, tudo isso você vai ter. O seu desenho, que a gente investe muito, né, pra ele, porque ele gosta de desenhar e tudo mais. Então é isso que Fala eu pra vou ele deixar. trazer uns desenhos pra cá pra gente Ele traz. mostrar. E ele vendeu. Ele já fez $400 com os Gente, desenhos NFT. dele no último sarau do Ed. Que Aham. legal. Ele assim, mãe, que preço que eu boto? Aí eu falei, esse aqui é 50. Ah, Mas, vocês amiga, fazem sarau? 50. Aham, fazemos. Ai, que demais. Todo janeiro. Tem o sarau do Ed, todo É. mundo canta, Amo. É, Que demais. todo Vai janeiro. ter. Vai ter. Em janeiro. janeiro. Sim, todo janeiro de todo ano a gente faz. Ah, tem que ter mais vezes, gente. Vamos fazer 3 vezes no Julho. ano. de bebê da Aldada foi esse domingo Foi. passado. Virou um sarau. Virou um sarau. É, porque nunca, nada, é o que eu falo, né, eu até discursei no chá de bebê do Dário, eu falei, a gente tenta, né, seguir ali, mas não dá. dá. Quando a gente volta porque a gente é, e a aquilo virou um raiz, a sarau, essência, né? e tanto que teve a mãe de uma amiga nossa que falou assim, eu não vou não, porque chá de bebê é muito, né, não tô afim. Uhum. Aí ela ligou, ela falou,
eu acho que vocês deveriam vir, porque a música vai começar. Aí ela foi, né? A gente conheceu ela a primeira vez lá que ela tá visitando aqui. Ela falou, gente, que chá de bebê maravilhoso. Nunca imaginei um chá de bebê assim. Porque completamente não convencional. A nossa vida é assim, né? Tudo nada. A gente tenta ser convencional. É Não o convencional pra vocês e é isso que importa, É, né? e a gente é muito feliz assim. E o Miguel é criado assim também e tá tudo Sensacional. certo. Tem que ser. Tô ansiosa pra conhecer o Miguel agora. Vai conhecer. Ai, sensacional. Vamos trazer. Nossa, eu tô muito feliz com esse bate-papo, Sara. Eu já tava com expectativas do que seria a conversa, né? De como que seria. Mas te conhecendo agora, você é uma pessoa incrível. Adorei te Obrigada. conhecer. E Eu adorei que conhecer o agradeço. Ed também. Eu quero ver alguém bater essa história. É, quero ver alguém vir aqui no podcast e bater essa Ver se história, alguém viu? perdeu a memória, perdeu a fala. Tem muitas, né? Você vê os altos e baixos, né? Tudo que você passou e onde você chegou depois disso tudo. É uma trajetória incrível. Sim. Uma mulher super guerreira, maravilhosa, com brilho, com tudo. Obrigada. Então, eu tô muito feliz de poder estar ouvindo essa história e poder a gente estar compartilhando isso com outras pessoas, que eu tenho certeza que quem ouviu até aqui se sentiu, também tá sentindo essa inspiração, essa felicidade que a gente também tá sentindo, a gratidão, né? Que foi muito que você falou. Mesmo nos momentos ruins, você tá grato, porque isso pode significar uma coisa pro seu futuro que você nem imagina agora. Então, é sobre isso. Muito obrigada por ter Eu que vindo. Parabéns pela bela Meu história. parabéns. Nossa, muito inspiradora, muito Eu foda. que agradeço, assim, pra mim é um orgulho, assim, sabe, poder contar a minha história. É o que eu falo, todo mundo tem que se orgulhar da sua história, independente do que aconteça, né? A gente tem traumas, eles precisam ser resolvidos sim, porque é importante. Não é fácil você olhar para as coisas que acontecem, mas quando você olha com amor, com gratidão de que é a minha história, entendeu? O que eu posso fazer diferente daqui para frente? Porque já foi. Então, o que eu posso fazer de diferente? Ser grato por isso e ter um novo olhar em relação a isso é que faz toda a diferença. Então, eu tento seguir. Não é toda vez que isso eu faço, que senão parece que eu sou a pessoa, mas não sou, entendeu? É um processo doloroso, não vou mentir, é um processo doloroso, mas é um processo libertador. Então, assim, às vezes eu sempre falo para as minhas amigas, o caos é libertação, e é mesmo. E assim, para mim, todo esse caos virou uma libertação, e hoje eu sou muito grata por isso. Ai, sensacional. É. Você quer divulgar agora, né? Obviamente, você vai ter o Dari e tudo mais. Mas quem quiser fazer constelação familiar com você, quiser divulgar pro pessoal. É só me aí, procurar no Facebook. Qual Eu tenho que é? 2 perfis, mas o meu profissional é sara.diva, com H no final. Tem o Instagram Tem o também? Instagram, depois O eu deixo Diva com você. no Diva? Diva. É. Ah, tá. O H. Tem o Sara.diva lá, que ali tem bastante coisa muito mais voltada para terapias mesmo, constelação familiar, psicologia positiva, programação neurolinguística. Eu trabalhava muito com mulheres, né? Acho que até pela questão da minha reconexão com o feminino. Então, o meu trabalho desses últimos 2 anos foi muito mais com mulheres, apesar de atender homens, porque a constelação independe. Mas tem muito material muito legal ali. Tem muitas lives interessantes ali que eu fiz com convidados também. E quem quiser, faz muito tempo que eu não escrevo, mas quem quiser também ver o meu blog, eu tenho um blog Diva pelo Mundo, Ai, que legal. que conta algumas histórias de alguns países que eu visitei, mas pelo meu olhar. Assim, não é aquela coisa, vá nesse hotel, não. É pelo meu olhar mesmo, uma coisa um pouco mais poética e tudo mais. É Quero bem... dar uma olhada. Manda os interessante, links, eu vou mando. deixar tudo aqui na descrição, tanto pra quem tá ouvindo pelo Spotify. Você vai na descrição, tem todos os links lá. E se você estiver Sim. ouvindo pelo YouTube também, vou Sim. deixar. E E daí aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo mensagenzinha lá, que eu respondo. Eu sempre respondo. Agora eu não tô postando muito por causa desse meu, né, processo aí de maternidade, mas eu sempre respondo. Todo mundo. E vocês têm o terreiro de Umbanda também Nós temos lá. o terreiro de Umbanda, Divina Luz. Lá em Tauranga Em Tauranga, também. em Papamoa. E daí, se a pessoa quiser ir, como que É funciona? a cada 15 quartas-feiras. Então, que nem essa quarta-feira teve. Uma semana cada não. 15 dias. Não, cada 15 dias. Olha, bem louco. A cada 15 dias. Então, é uma semana sim, uma semana não. E que a gente tem. quartas-feiras? Às quartas, às 7 da Da noite. noite. A gente sempre posta no Brasileiros em Monte Manganu e Brasileiros em Tauranga, do Facebook. A gente posta sempre lá também. Mas é só entrar em contato com a E gente. se a pessoa nunca foi e quiser ir, ela pode, pra Será conhecer. sempre muito bem Eu já fui no recebida. Brasil algumas vezes com a minha mãe, como eu disse, ela também é bem fora da caixa. A gente ia no templo budista num sábado e ia num terreiro de Umbanda no Aham, outro. lindo. Então, assim, ela sempre deixou muito aberto pra eu acreditar no que eu senti Sim. conexão, né? Então, eu sempre fui em tudo. E eu tenho muita vontade de ir aqui também. Será pra muito essa- bem recebida. Quem quiser ir para conhecer,
sabe? Pra desmistificar aquilo que as pessoas... É, porque o problema que até inclusive eu fiz uma terapia de holística com a Vanessa, que ela também vai lá. Sim. E daí ela falou pra eu ir, só que como é 7 horas da noite, num dia de semana é muito complicado, pra eu ir e voltar. Teria que pegar um dia off. Mas pode dormir lá em casa sem problema nenhum. Não tem, não. Vai ser um prazer, pode dormir lá. Dá E é legal mesmo para as pessoas conhecerem, desmistificar essa ideia do que é a Umbanda, né? Porque hoje, ainda bem, a gente tem a internet e a Umbanda está sendo mais falada. As religiões afro, acho que em geral, principalmente no Brasil, estão sendo mais faladas. Então, acho que é interessante. A gente sempre começa, o Ed, né, que é o dirigente, ele sempre começa fazendo uma palestra, explicando o que é aquilo. Porque, às vezes, a primeira vez da pessoa, ela chega lá, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que vai vir uma entidade em mim? Será, né? Tem essas coisas que as pessoas pensam e que é natural, porque a informação não chega. Então, ele sempre explica, olha, hoje vai ser linha de caboclo, por exemplo. O que é o caboclo? Como que funciona? Para a pessoa também se sentir mais parte daquilo, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar da Umbanda. Eu brigo com a Umbanda e eu amo a Umbanda. É uma relação assim, né? Bipolar. Eu brigo com a Umbanda e eu amo a Umbanda. Mas é como constelação, uma filosofia de vida. É uma coisa que o Ed sempre fala. Nós vivemos Umbanda, nós somos Umbanda. É diferente do que, eu vou lá pro meu templo, coloco branco, bato palma e incorporo. Não é isso, é muito maior do que isso. É vivenciar no dia a dia. O que não é fácil, né? Mas a gente tá no caminho. É isso aí. Então, ó, galera, eu vou deixar todos os links na descrição. Depois, se puderem passar um endereço de lá, alguma coisa assim, também deixa aqui pra quem tem curiosidade. Também tem um grupo do Facebook. Tem tanto, se você for lá no Facebook, você pensa em vir pra Nova Zelândia, já fica a dica. Tem brasileiros em Auckland, brasileiros em Monte Maganui, brasileiros em Rotorua. Tudo. Cidade que você quiser ir, quero ir pra Tauranga, entra lá, vai ter o grupo, e daí você fica por dentro do que tá vindo, como que tá, manda suas perguntas lá pra galera que mora, sempre ajuda. Foi muito bom quando, né, eu vim, tudo ter esse tipo de informação, quando você veio já não tinha, então é bem mais difícil, então fica a dica. E vou deixar todos os links na descrição. O Ed vai contar a história dele também em setembro, então vai vir muito episódio bom por aí, como vocês podem ver. Quer mandar um beijo pra alguém? Primeiro, pra quem? Pra cá. Primeiro pro meu filho, Miguel, que a mamãe te ama. É isso aí, Miguel. Vou mandar um beijo pro Miguel. Você não mandou um beijo pra mim. E acho que mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, porque, né, como a gente fala na constelação, é 50% um, 50% o outro. Se não fosse os dois, eu não estaria aqui. Então, assim, obrigada por tudo, por serem quem vocês são, da forma que vocês são, que às vezes me irrita, mas eu amo vocês da mesma forma. E pro meu marido que tá aqui, que ele é, né, é meu tudinho. Que não é sempre que a gente é assim, tá? Mas hoje eu tô assim. Eu já tô apaixonada. O lado bipolar hoje tá apaixonado. Eu já tô apaixonadinha por ele. E última pergunta, que signo que ele é? Ele é Capricórnio. Tá, eu não sei, mas é só perguntar. Mas eu acho que ele deve ser ascendente, porque ele não tem muito a ver com Capricórnio, não. Não. Então é isso. Então ele é mais peixe. Então é isso. Ele é muito mais peixe. O Jota, ele não entende. Então mas ele é muito. Eu também não entendo muito. O que você mostra para o mundo é o seu ascendente. O que você é para o mundo é diferente. O seu signo é o que você é mais internamente. Mas aquilo que aparece para os outros é o seu ascendente. Não sei se pegou no áudio, mas eu vou falar. Não pega. O que o Ed falou é o que você mostra para o mundo é o seu ascendente. Então, se o meu ascendente, por exemplo, é aquário, é o que eu mostro para o mundo. E o seu signo é o que você é internamente, é os seus monstrinhos, os seus sentimentos. É isso, eu sou gêmeos. Com gêmeos, daí não, é gêmeos com Áries, terrível. Então, assim, eu sei que eu não sou fácil, mas tá tudo bem. É maravilhosa. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você não se inscreveu no canal até agora, já aproveita. Por favor, né? Não, por favor, né? Já aproveita, já se inscreva. Não perder os próximos dias que estão por aí. Com o Ed, com o Miguel. Tem muitas novidades. Muitas profissões também de galera que tá vindo aqui pra contar. Então, já aproveita e se inscreve. A gente tem nosso grupo do Telegram. Agora estamos com quase 300 membros, né? Eu não Tem uma lembro. galera lá, hein? Tem uma galera lá. Então, a gente tá sempre respondendo. Não sempre, tá? A gente responde algumas grupo já se perguntas, move mas a sozinho, galera já. já se move. Tipo, uma pessoa pergunta, outra já responde. Então, assim, Todo mundo se ajuda. todo mundo se ajuda. É a galera que quer vir, galera que quer tirar dúvida, que quer conversar. Então, vai lá. Todos os links na descrição. E no QR Code que tá na tela agora, né, Caio? Que assim, Aqui, ó. 1, 2, 3 e...
Já botou, já. O guri é rápido, o guri é rápido. Caio é nosso produtor. Obrigada, Caio, pela edição deste vídeo também. E é isso aí, gente. Um beijo, obrigado. um queijo. Beijo. E é nóis. Tchau. Toca aqui agora.